galera! Seja muito bem-vindo a mais um KiwiCast, o podcast da KiwiFi. Eu sou a Carol. Eu sou o Marcelo. E pra você que não conhece, o KiwiCast é o podcast que traz toda semana pessoas que fazem dinheiro através do campo de batalha do marketing digital. E hoje, gente, temos uma situação diferente aqui, né, Marcelo? Muito diferente, e interessante, especial. Elas são mãe e filha e trabalham juntas. A mãe trabalha com desenvolvimento pessoal há mais de 30 anos. A filha é especialista em frequências usando música. Elas estão apenas um ano no marketing digital, já fizeram 2 milhões de reais ensinando mais de 6 mil pessoas a desenvolverem uma mentalidade mais próspera. Ficou curioso com a frequência? Fica com a gente, porque a gente também ficou curioso, a gente quer saber. Sejam bem-vindas, Andréia e Carol Martins. Oi, pessoal, eu sou a Carol, ela é a Andréia, minha mãe, e nós somos do The Kraken Music, então essa é a Mama Kraken. Como eu esqueci dessa informação? Eu sou o Kraken, ela é a Mama Kraken. Anos fazendo um nome, Andréia Martins, pra você me chamar de Mama. Mas é muito mais legal, gente. Realmente é o nome que pega, Mama Kraken. Comenta aqui embaixo, pega ou não pega? Eu acho que pega. Mama Kraken acaba com as minhas credenciais. Porque eu era do Kraken Music, mas todo mundo me chama de Carol. Agora ela só chama de Mama. Mama Kraken. Mama Cracker. Eu Identidade. também. Identidade. O tempo todo. Não, a Mama falou. Eu falei, quem é a Mama? A Mama sou eu. Olha, mas que prazer receber vocês aqui, porque pelo bate-papo que a gente já teve antes de começar, a gente já sabe que esse vai ser um dos podcasts mais interessantes e a galera vai entender já o porquê. Então, ó, a gente tá aqui com a dupla de ouro, com as especialidades super diferentes. É a primeira vez que a gente vai tratar desses tópicos que a gente vai tratar hoje. Então, conta pra gente como é que vocês começaram a trabalhar juntas. Tudo culpa minha. Carol. Tudo culpa minha. Estratégia. Então, o que acontece? Eu cheguei em 2000, eu trabalhava só com música. Que é um absurdo, por sinal, essa sua estratégia. Exato, mas assim, estratégia a gente faz e a gente só conta depois. Pois é. Justo. Então, justo, né? O que acontece? Eu já tinha toda a minha carreira artística estruturada lá fora. Então, eu já sabia trabalhar tudo que eu falava e que agora a gente ensina, eu já sabia trabalhar. Então, muito rápido eu cheguei nos topos do meu potencial. Então, eu consegui trabalhar com produtores musicais lá de fora. Hoje em dia eu tenho 2 gravadoras, eu tive um hit na Itália, depois a turnê nos Estados Unidos. E quando eu voltei da turnê nos Estados Unidos, eu falei, bom, agora eu quero uma coisa maior. Eu adoro meta impossível. Porque eu adoro alcançar elas. E depois você fica viciado nisso, né? Então, quando eu voltei em 2019, depois da turnê, eu olhei pro mercado e falei, beleza, agora eu vou fazer uma coisa maior. Vou trabalhar ainda mais com essas frequências musicais, fazer um show maior. E eu passei 2019 inteiro preparando isso. E 2020 aconteceu. E aí tudo parou. A música foi a zero. E eu entrei em parafuso nesse momento. Porque quando você vê o seu mundo inteiro mudar, o que acontece? Você não vê horizonte. E aí, por mais que você tenha todo o conteúdo de desenvolvimento pessoal, de lei da atração, eu cresci nisso. Minha mãe tem 30 anos de experiência nisso, eu tenho 29, então eu cresci dentro disso. Era a minha forma de ver o mundo. Quando eu vi isso, nenhuma técnica funcionou. Nenhuma. Não adiantava eu falar, não, tá tudo bem, eu sou próspera, isso, aquilo. Não tem como ter razão. Não tem como ter razão. Quando você tá no pânico, a única coisa que você não vai ter é a razão. Então, o que eu falava pra ela, se você não tiver isso estruturado, na hora do pânico, acabou. Exato. Você cresce, você tá no topo. Você pode subir o e você acha que você sabe o caminho. Uhum. Mas se alguma coisa mudar, você vai descobrir que você não sabe o caminho. Por isso eu falo, tem gente indo pela primeira vez, mas quem já subiu, já desceu, começa a entender esse processo. Quando você estrutura, você não importa. Às vezes a queda é natural, mas você sobe aliás, numa rapidez absurda e às vezes numa proporção muito maior. Exato, muito maior. E foi isso que aconteceu. Eu comecei a pegar todo o conhecimento dela e comecei a fazer pra minha cabeça. Porque a minha mente estava muito rígida e eu precisava flexibilizar isso para eu conseguir mudar o padrão e eu conseguir ter uma nova estratégia. Então, eu comecei a pegar toda a parte do Feng Shui, eu comecei a pegar a parte de arquétipos e eu comecei a fazer o meu manual para mim, para eu ajustar a minha mente. Porque o ambiente é o primeiro passo. Se o ambiente não estiver regulado, você pode falar o que você quiser, você pode fazer o curso que você quiser, você pode ter faturado milhões. Se o ambiente não estiver regulado, a tua mente não vai. Não tem como ela ir. A energia também, se você não tiver energia, é a mesma coisa. O que adianta você ter uma Ferrari sem gasolina? Uhum.
Entendeu? Não vai Você tem lugar um nenhum. alto capacidade. Até o Fusca te passa. Exato. Contextualizando pra galera que, tipo assim, esse é um podcast de marketing digital e as pessoas vêm aqui pra aprender algo que vai levar elas de um ponto A ao ponto B, geralmente sendo esse ponto A, geralmente, né, escassez, e o ponto B, prosperidade. O pessoal quer enriquecer. Sim. Só que talvez hoje seja o podcast mais base pra eles enriquecerem. Exatamente. Porque antes da técnica, você tem de entender o que é que tá por trás, que Sim. tá lá na mente. Sim. E é sobre isso que a gente vai bater o papo hoje. Esteja aberto com caneta e papel na mão, porque assim, Porque hoje tem. hoje tem, viu, galera? Porque o que acontece? O fato de você desejar não significa que você esteja vivendo aquilo ali. Então, sempre que você tiver um contraste, vai ser a hora que você vai desejar mais. Quanto maior Então- o problema, mais você quer a solução. Por que muita gente do marketing digital tem tanta necessidade de crescimento? Sabe? De desenvolver, de enriquecimento. Por quê? Por causa do contraste. Você não vai ver, de repente, uma pessoa que às vezes fala assim, a pessoa sempre foi milionária. Ela não vai ver a necessidade de ser milionária da mesma forma de quem não é. Sim. Entendeu? Então, o contraste faz você desejar algo mais. É o gestor de tráfego que acabou de chegar aqui no podcast. Ele olhou sorridente e falou, Olha. quem será? Agora temos aqui a estrategista, a expert, as estrategistas. Ah, não, aliás, a estrategista, a expert estrategista ao mesmo tempo. Eu, gestor de tráfego ali, nos bastidores, mas continua, gente. Então, quando você tem um contraste, você vai desejar o contrário. Então, o marketing digital tem muito isso, né? Eu preciso enriquecer, eu vou enriquecer, tem possibilidade de enriquecimento. Mas o que está por trás de tudo isso? A escassez. Entende? A escassez está ali que está impulsionando ele a crescer. Só que, em algum momento, essa escassez vai falar. E, normalmente, quando ele atinge o ápice. Porque aí começa o seguinte, aquilo que a gente estava conversando, as vozes da cabeça. Porque você começa a ter uma orientação interna. Você começa E a ter aí- medo de perder quando você ganha. Quando você ganha. Não antes. Isso aconteceu com você? Quando eu cheguei nessa fase que eu vi todo mundo mudar, e isso é uma coisa que eu acho importantíssimo falar, porque às vezes você acha que 2 e 2 vão dar 4, mas você não tem como saber exatamente o que vai acontecer. Então você tem que ter uma mentalidade muito boa para, independente da situação externa, você saber ajustar. Porque você achar que não vai te afetar é uma visão muito inocente. Então, quando isso aconteceu, eu virei e falei assim, vou ter que ajustar minha mentalidade. Peguei todo o conhecimento dela e coloquei em prática. E eu precisava falar sobre isso, porque eu precisava treinar isso todos os dias. Quando eu comecei a falar, eu comecei até no TikTok. E a coisa começou a distribuir, eles me pediram, Carol, tem como você fazer um livro, um curso? E eu achei tudo muito longo, eu virei e falei assim, não dá pra você consertar uma mente tão rígida assim se você não fizer o primeiro passo. Fiz o manual, ela não concordou. Não concordei. Ela virou e falou assim, você tá tentando ensinar coisas muito complexas, as pessoas não vão entender, isso vai dar problema. Eu falei, não quero nem saber, vai sair. Porque as pessoas precisavam disso. Depois de mais ou menos 6 meses de manual, que ela foi obrigada a entrar de qualquer jeito, porque começou a chamar muita atenção, e aí precisava do especialista de medicina chinesa e essas outras áreas. Porque o que acontece? Como eu cresci nisso, eu consigo explicar para qualquer um. Porque a minha visão, eu consigo explicar até para uma criança, ó, é assim, 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 assado. E de uma forma muito mais fácil do que um especialista. Que fica difícil, Porque porque o aí você ficava especialista, preso ele nas aplica, cúpulas. mas não necessariamente ele explica. Entendeu? E aí eu fui obrigando ela a entrar e hoje em dia ela virou e falou assim, realmente, o The Cracking Music, ele me fez... eu tinha uma vida tranquila, que eu gostava muito, mas me fez viver uma vida extraordinária. Foi. E isso aconteceu com os alunos, porque você sai de uma vida que é legal, ou até uma vida que não é legal, para uma vida extraordinária, quando você sabe as regras do jogo. Meu, Kim, mas assim, uma dúvida que eu fico aqui, só pra trazer mais perspectiva pra galera. Você fez um manual Sim. que ensinava as pessoas a mudarem a frequência delas através da música, Esse manual não. Esse manual, ele foi através do ambiente. do ambiente. Você mexe na É o música primeiro. depois. Porque o que acontece? Eu posso fazer um show, colocar a música certa e fazer você acessar várias qualidades mentais suas que você não estava acessando antes. Beleza. Você vai voltar para casa e a sua casa estiver desregulada, de nada adiantou o show. Então, o manual, ele é uma manutenção da tua frequência. É igual shopping. Você vai no shopping, você acha que pode. Aí você compra. Quando você chega em casa, Você se você fala arrepende. assim...
meu Deus, gastei esse dinheiro que eu não deveria ter gasto. Porque a sua casa tem uma frequência, o shopping tem outra. Ele é todo preparado para que você se sinta poderosa, que você aposte, tudo. Não tem uma vitrine que não seja pensada por isso. Sim. É verdade, Entendeu? meu pai ele fez um estudo de shopping, uma pós-graduação, aí ele estudou, tipo, como é que os corredores são planejados, por que as escadas rolantes são ao contrário. Então tem todo um estudo pra induzir as pessoas a um tipo de comportamento. Por isso que você chega lá e você tem um comportamento, quando você volta para casa você tem outro. Faz sentido. Entendeu? Agora, Andréia, eu ouvi a Carol falando, eu peguei todo o conhecimento dela. Qual que é a sua experiência? Conta pra gente em desenvolvimento pessoal. Eu já venho trabalhando com isso há muitos anos, né? Há 30 anos. E eu trabalho, só que a minha época não era marketing digital. A minha época era o sistema analógico, né? Então, congresso, eu tinha que fazer nome e você teria que ser um interesse bem... Você teria que ser um interesse interessante para a imprensa. Mas a imprensa também não trazia... Eu não sei te dizer como é que a gente fazia isso de encher lugares, né? Uhum. Mas eu comecei a trabalhar com grupos fechados. Eu primeiro comecei a trabalhar com energia. E eu comecei a ver o que era essa energia, como é que funcionava isso. E eu fiz um congresso. Um primeiro congresso de energia. Quando estava mudando para o ano 2000. 98. 98, né? Eu fiz um congresso e ali eu botei 2.500 pessoas. Ali eu comecei a ver, eu peguei todas as pessoas que falavam sobre energia de diversas formas. Eram psicólogos, eram cientistas, eram religiosos, eram radiestesistas, todos eles que falavam sobre isso. E eu juntei todo mundo num lugar só e eu falei, então, apresenta a forma de vocês de falarem, de como vocês veem isso. Foi muito interessante. E ali eu comecei a ver que tinha alguma coisa a mais. Não era só o que você fala. Você tem que ter uma estrutura. E normalmente, daquela época, eu vi muita gente que estava no topo e depois desceu. E nem todo mundo subiu de novo. Dois subiram. Uhum. O resto não subiu. E eu falei, o que pode acontecer que as pessoas chegam em um determinado patamar e isso abala as estruturas e elas começam a ruir, né? Toda aquela estrutura que elas criaram começa a ruir. Então, tem até em escrituras dizem, né? Você montar em cima de base, em cima de areia e algo assim. E eu comecei a ver aonde é que está essa estrutura, porque eu sou bióloga. Aonde é que está essa estrutura que rui, que destrói isso tudo? E eu comecei a ver que era sempre no corpo. Era alguma área que as pessoas estavam deixando de ver. Elas achavam que aquela área não era importante, porque elas tinham um objetivo. E aquela área, em algum momento, ela começava a agir. E aí, eu larguei essa parte de energia e fui para a parte corporal, né? Então, eu comecei medicina chinesa, eu fui para iridologia, eu fui entender o que acontecia para essas coisas, porque eu sempre fui muito curiosa. Então, eu sempre quis saber por quê, o que tem por trás daquilo ali. E da medicina chinesa, não é só acupuntura. Você tem dietética, você tem fitoterapia, eu sou técnica de Tai Chi Chuan, porque também faz parte, Feng Shui, e aí você começa a entender uma série de estruturas, e os chineses, eles são interessantes nessa parte, porque eles catalogaram isso tudo de uma forma muito prática. As pessoas pensam que o chinês é místico. Ele não é, ele é prático. Porque eles têm um lema que significa, todo mundo que me chama de mama crack já ouviu falar isso. Eles querem 100% de resultado com 1% de força. Olha as artes marciais. Elas não são de ataque. Elas são o quê? Elas precisam que você se desequilibre para que ela dê a resposta. Então, ela tem 1% de força, 100% de resultado. É verdade. Ou seja, essa é a visão deles. se você tá muito cansado, se você tá fazendo as coisas e tá te custando muito da sua vida, você tá se sacrificando muito, você tá fazendo errado. Você está fora do eixo. Nem importa o resultado, você tá fazendo errado. E eles costumam dizer que a gente faz o contrário. A gente faz 100% de força para 1% de resultado. E aí que eu comecei a desenvolver toda essa parte e comecei a estudar PNL, que já não é da parte chinesa, da hipnose. O que acontecia com tudo isso? E aí eu fiz um monte de formação e comecei a trabalhar com executivos. Porque quando você chega a um determinado patamar, as coisas físicas não te dirigem mais. Você vai ter que ter razão, você vai ter que selecionar as memórias que são
construtivas. Você vai ter que ter intuição, porque esses são os seus próximos guias, que vão te guiar na As próxima. habilidades mentais. Você não vai ter mais a quem se espelhar, você vai ter que ser o dirigente, você virou o topo. Entendeu? Nossa, por isso que quando você comentou de subir lá e aí tá caindo, tu entra em desespero, você não consegue se ver Exatamente. Uhum. Porque quando você é o topo de um grupo, Mas você é a base do próximo. você é a base do próximo. Então você nem está lá ainda no próximo, mas você também não pertence mais àquele grupo antigo. Por isso que as pessoas que estão crescendo, elas se afastam às vezes de amigos, da realidade que prendia, porque ela está se descolando de uma realidade para ir para outra. Mas ela ainda não pertence a essa outra. E aí ela começa a ficar muito frágil nesse momento. Por isso que muita Exatamente. gente que tá se dando muito bem começa a observar o crescimento sendo travado. E não consegue entender, porque tá aplicando as mesmas técnicas, tá tudo indo bem, mas não tá bem. E nessa hora você tem, da mesma forma, um HD com todas as informações. O que vocês acham que é o seu DNA? São conjuntos de informações e características que trazem dos seus antepassados. Então, nesse momento que você se sente frágil, é hora, se você não pode se guiar mais por ninguém, o passado não te pertence mais, mas o futuro ainda não chegou. E agora você tem que se guiar. Quem é que te guia? Se você não faz nenhum processo para que você esteja presente, quem vai te guiar são as informações que foram passadas. Nossa, verdade. E aí vem as dores transgeracionais. Que aí o problema da escassez que eu falei começa. E se perder tudo? E se eu voltar pro estado que eu tava antes? Eu não quero mais voltar ao que eu era. E se eu ficar fracassada? O que Como as eu vou pessoas vão dizer? falar? Responde aqui embaixo se você já se sentiu assim. Sabe? E as vozes começam. Essas vozes não são antepassadas, mas são acionadas. Da mesma forma que o digital, você aciona determinados programas, esses programas começam a ser acionados. E isso passa a ser as tais famigeradas crenças limitantes, que elas começam a limitar o seu crescimento. Mas isso, você não tem como se livrar dessas crenças. Por quê? Porque essas crenças são parte da Constituição. Elas também te deram uma aptidão, mas vocês têm como mudar a polaridade delas. Elas podem deixar de ser limitantes para ser um incentivo. É o que muito do marketing digital faz. Ele tem a crença da escassez e ele passou a ser uma pessoa o quê? Próspera. Ele agora só precisa sedimentar essa prosperidade para que lá na frente a escassez não puxe ele para baixo de novo. Não que ele vá retornar ao sistema primeiro, mas que vai impedir que ele continue crescendo exponencialmente como ele quer. Então, trazendo de forma prática, tipo, quando a gente fala da luz, é uma luz que é vista no espectro, mas no final é uma luz só em diferentes frequências. Então, tipo, rosa, vermelho, azul, é tudo a mesma coisa, só que a gente visualiza diferente, assim como claro e escuro. Então, prosperidade e escassez é a mesma coisa em polaridades opostas. Peraí. Escassez é o contrário de abundância. Abundância, perdão. Isso. Prosperidade é um conjunto. Prosperidade é quando você tem abundância, felicidade. Mas foi mais ou menos o que ele quis dizer. A intenção era essa. Então, vamos supor que eu descobri que escassez é a mesma coisa que abundância em polaridades opostas. Isso. Exatamente. Então, como é que eu, que estou vibrando na escassez, transformo essa coisa em uma polaridade de abundância? São várias ações que você tem que fazer. O problema é que as pessoas querem uma pílula mágica. A fórmula mágica. A fórmula né? mágica. Entende? É o atalho. É o atalho. Pode ter certeza, não existe. Eu procurei. Se existisse, ela teria encontrado. Se existisse um caminho, eu teria encontrado. Ou vocês acham que eu fiz essa formação toda por causa de quê? Sério? Vocês acham que eu estudei isso tudo por causa de quê? Que eu dizia assim, não, tem um pulo do gato aí que eu vou encontrar. Não é existem possível. etapas. Existem etapas. Então, a primeira etapa é a do ambiente, porque os seus sentidos, eles coletam muita informação do ambiente. O seu raciocínio é uma parte da sua mente. Então, certa parte da sua mente está colhendo certos tipos de informação. Mas quantas vezes você já passou na rua e você viu uma coisa que o seu raciocínio não percebeu, mas aí depois de um tempão você lembrou? Quer ver eu tenho um ótimo exemplo, né? Eu morro de medo de barata. Olha, eu saí uma vez do escritório para a sala. Eu nem tinha lembrado que eu tinha olhado para a sala, mas eu vi uma folha no chão.
Rapidinho eu voltei pra olhar. Eu não percebi que eu olhei. Mas porque o meu cérebro viu, é uma coisa que eu tenho medo, então eu voltei pra rastrear. Pra ver se era aquilo mesmo. Então, muitas coisas que estão no ambiente, você não percebe, mas o seu cérebro tá coletando informação. Porque pra ele é importante. Então, a sua audição, por isso que eu uso muito a questão da música. Mas, principalmente, digamos assim, só aqui, a visão. O seu cérebro, ele tá comparando o ambiente que você tá passando mais tempo com o que você quer. Então, por exemplo, se o seu escritório, a sua casa, tem muitas informações de escassez, ele tá olhando o que você quer e vendo a distância que existe da onde você tá. Que aí diminui a credibilidade. Exatamente. Quer ver? Olha só. Por que as pessoas querem tanto pra Dubai? Olha só, se você parar pra pensar, Dubai, ele foi feito no ambiente da escassez. Porque se é que pode se ver escassez é no deserto, correto? Sim. Mas como é que eles criaram uma ideia de prosperidade no maior ambiente de escassez? Porque eles trouxeram as ancoragens de prosperidade. Lá é tudo dourado. Lá você vai ver o arquétipo do cavalo. E todo mundo que vai lá fala assim, John, até a torneira é de ouro. Até a torneira é de ouro. Mas por que é tão necessário que seja? Porque senão você vai ver o deserto. Nossa. Caramba. Então, Entendeu? trazendo isso. A Carol tava agora em Dubai e eu tô tipo... Agora, e se a sua casa for um deserto? Como é que você... Ah, você pode transformar em Dubai? Com Aí que certeza. tá. Exato. Pra pessoa que tá ouvindo isso, como é que ela pode transformar o ambiente dela, a casa dela, em um local que ela entre e inconscientemente, que é muito disso é subconsciente, né? Ela Sim, fala, sim. cara, tô bem aqui dentro. Tô bem aqui dentro. Ela se sinta confortável. A casa dela tem que ser... O que eu faço... O que eu fiz? Dentro do manual, quando eu fiz pra mim, eu usei os arquétipos que eram vitais. Não é arquétipo de personalidade. Não vou falar de Cleópatra, nem de herói. Mas antes de você Nem entrar dessas coisas. no assunto do arquétipo, fala pra galera, explica pra galera, com toda a sua excelência, o que são arquétipos? Tá. Os arquétipos, eles podem ser papéis sociais ou então imagens que passam uma mensagem direto pro seu subconsciente. Ou seja, o seu raciocínio, ele nem sempre tá prestando atenção, mas você absorve essa informação pra você. Então, tudo que você compra, que você rejeita, tudo isso tem arquétipos. O marketing usa isso demais. Todas as propagandas vão usar isso, todos os filmes vão usar isso. O Harry Potter. O Harry Potter usa isso, né? Tem aquela corujinha. Por exemplo, tinham muitos livros do Harry Potter que a coruja dele tava... Edviges. Tava logo na capa. Ela é um arquétipo de curiosidade. Mais interessante do que o Harry Potter tá na capa seria a coruja, porque ia vender mais. Entendeu? Então, eles posicionam uma série de coisas que chame a atenção. Que passem... Aliás, nem que chamem a atenção, Marcas mas que de luxo passem usam. a mensagem certa. Marcas de luxo. Usam Quase cavalo. sempre você vai ver a Chanel usando um cavalo em alguma coisa. A Burberry usa o cavalo também. A Hermès. A Hermès usa o cavalo também. Ferrari, A Ferrari. A Ferrari. Porsche que a gente acabou de... Isso. É. Tudo isso é proposital. Eles não usam isso à toa. Podia ser qualquer coisa. Por que a Ferrari não usa um coelho? E usa Porque o o cavalo. coelho traz outra ideia, que não é Outra de ideia. prosperidade. Exatamente. Agora sim, se as grandes marcas que trabalham grandes quantidades de dinheiro, se as grandes empresas fazem isso, se as grandes propagandas fazem isso, por que você não faz isso? Na sua própria vida. Exato. Porque as pessoas pensam que dívida é uma questão de você não ter dinheiro. Não é. Dívida é um estado. É uma mentalidade. Uma mentalidade. Então, você falou da casa. Então, por exemplo, você chega numa casa, na sua casa, você tem aquela rachadura. Às vezes uma rachadura, uma lâmpada que você não trocou, Uma cadeira quebrada. uma cadeira quebrada. Toda vez que você entra em casa, você fala assim, gente, eu tenho que trocar aquela lâmpada. Eu tenho que consertar aquilo ali. Todo dia isso virou um arquétipo. A sua casa vira um sinônimo de cobrança. Toda vez que você tem que fazer, você tá em dívida com alguma coisa. Então, assim, basicamente, pra trazer isso mais acessível pra galera, porque eu acho que deve dar uma bugada. Porque é muita informação. Um exemplo simples que você usou Você ou a Carol usaram na conversa de ontem ou de hoje, não lembro.
contas em cima da mesa. Em geral, Contas a pagar. Às vezes a pessoa vai ter uma data programada pra pagar aquela conta, mas deixa ela ali em cima da mesa Fica até chegar a data. aquele Bolinho conta. de conta. Que ideia isso traz pra energia, pro que eu quero alcançar, ou no que isso atrapalha exatamente? Esse é o arquétipo da dívida. Os boletos você já sabe que deve. E você tem um dia no mês que você paga eles, mas você deixa eles em cima da mesa. Na verdade, você está sendo cobrado todos os dias. Você levanta da cama, você passa por ali e você fala, boleto. E aí você fala, boleto. Só que, olha que coisa. Quando a gente está falando do arquétipo da dívida, nem sempre é dívida financeira. Começa a atuar em outras áreas da sua vida. Você acha que você deveria ter falado melhor com fulano? Que você não dá atenção pro ciclano? Que você deveria ter feito isso? Então, Aí, se você tá se sentindo cobrado o dia inteiro, como é que você vai se sentir próspero? a dívida é um estado. Para onde ela vai se manifestar é onde tiver a deficiência maior. Pode ser uma dívida de carência afetiva, pode ser uma dívida financeira. A solução que eu digo é o seguinte: conserte. Guarde as contas Guarde dentro as de uma contas, gaveta. conserte Organiza. as rachaduras, troque as lâmpadas, sabe? Faça. Ah, não posso fazer em tudo. Faz aonde você puder. De preferência, onde você passa mais tempo. Legal. Se você não pode organizar a casa inteira, o lugar onde você trabalha, ele tem que estar organizado. Entendeu? Evitar, como eu falei, o arquétipo do coelho, evitar algumas coisas assim. O arquétipo das coisas quebradas, coisas tem que tirar. Coisas sujas também. Porque a energia vital, ela circula. Ela é o ar. É o ar que você respira. Se ela você tá aqui. fizer só isso, você já vai perceber uma diferença muito grande. Se você tiver muita coisa entulhada, você vai estar entulhado mentalmente também. Pô, eu percebo Entendeu? isso na minha casa. Eu não Uhum. gosto de desorganização. Quando começa, minha mãe vai olhar e fala: é verdade, quando você morava comigo, no seu quarto, não sei o quê. Mas é verdade, cara. Eu acho que eu pego isso dela um pouco. Minha mãe é muito bitolada com limpeza e tal. Na minha casa, se eu vejo que tem uma coisa, sei lá, uma coisa fora do lugar, muito pelo de cachorro, eu tenho 2 cachorros, eu já fico, não, tem que limpar isso aqui. Nossa, eu tenho que chamar a faxineira, alguma coisa. Porque realmente influencia no meu estado. No meu estado mental, no meu estado Mas físico. influencia. É. Quer ver uma coisa? Se você tiver em dúvida, se você tiver com muita coisa na cabeça, se você tiver, sei lá, a mente muito cheia, muitas vozes, né, falando com você, e essas vozes são vozes mentais, são você mesmo dizendo: eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, eu tenho que fazer aquilo outro. Arruma um armário. Isso é uma boa Chegar em dica. casa hoje. Eu tenho uma parte lá de roupa de academia que eu preciso arrumar, que faz 3 meses que eu tô falando. Eu preciso arrumar essa parte aqui. Sabe aquela roupa que você joga assim no canto e vai jogando naquele canto? A vai famosa jogando naquele cadeira do canto? quarto. Aham. Exatamente. Todo mundo tem uma cadeira no quarto. Eu não tenho. E ela tem na isso. mente também. E ela tem na mente. É alguma coisa que você tá jogando. Cara, mas são ações tão simples. São Mas simples. a prosperidade é simples. Mas aí eu vou dizer uma coisa que é a minha especialidade, dos chineses, tá? Eu não sou apaixonada por chineses. Não. Eu gosto da estrutura que eles fazem. Então, eu não faço apologia chinesa. Até falava pra Carol, tem hora que eu tenho até medo. Porque eles são muito cartesianos. Então, os chineses, eles fazem da seguinte forma, e eu esqueci o que eu tava falando. Fala. Tá, acontece, tá, gente? Eu sei como é. Faz parte. O que é? Não sei, ué. Eu tava prestando atenção, só que você resolveu. Então, o que acontece? Quando uma das coisas que eu falei até logo no início, porque muita gente sente o que a pessoa tá com dificuldade quando ela pergunta pra gente. Então, quando eu comecei a dar mentoria, muitas pessoas falavam: cara, eu me sinto presa na minha vida. Eu não sei o que eu vou fazer. Eu me sinto o tempo todo presa no ambiente que eu passo. Eu não consigo mudar a carreira, eu não consigo avançar. Parece que eu tô realmente presa. Eu virei e falei assim: como é que tá a sua casa? Tem muitas coisas no caminho, você não consegue andar livremente dentro de casa? Tem muitos móveis no caminho, muitas coisas entulhadas? Tem. Então, tira. Começa a puxar. Porque... É um dos primeiros exercícios. É um dos primeiros exercícios que a gente faz. A energia vital, digamos, a energia que circula na sua casa, ela também vai trabalhar muito dentro da sua cabeça. É muito inocente nosso achar que a nossa mente, que nós somos diferentes do ambiente. Nós somos a mesma coisa no ambiente. E a gente colhe essas informações. Então, quando você começa a ter esse livre fluxo dentro de casa, você deixa de se sentir presa. Imediatamente. Da mesma forma que você modula alguma coisa,
O ambiente te modula também. O que acontece? Eu não sou uma Entendeu? pessoa emocional. Eu trabalho com música justamente para entender a emoção. Então, era muito difícil para mim me imaginar onde eu quero estar. Eu olhava e falava, eu quero estar, mas eu vejo a distância. Então, eu não tenho surto. Como é que eu vou imaginar aquilo lá? Então, eu precisava aprender a como fazer com que a minha mente acatasse essa imaginação. Então, eu usava música, as informações certas no ambiente. E aí, eu não precisava mais imaginar. A minha mente conseguia absorver. E aí, os resultados começaram a aparecer muito fortes. E aí, eu virei e falei assim, então, mãe, tá na hora de você entrar, porque a gente vai ter que explicar isso mais a fundo. E aí vocês perceberam que dava pra trabalhar juntas. Sim, a gente já se dava muito bem antes. Até porque, para montar a sua carreira, a gente teve... Ela teve que ficar muito comigo. A carreira dela era totalmente diferente, né? Como uma pessoa que não sente o ambiente vai ser artista. de Mas palco. você fez a análise da íris dela também, então. Fez. Sim. Meu, isso é muito legal, né? E aí... Muito curioso isso. Que são vários conhecimentos que quando você junta o carreira ecossistema, dela, meu, isso é muito faz legal, sentido. cara. Porque quando ela começou, eu não sabia que ela era gema, que era um padrão mental. Antigamente, a gente não tinha muita estrutura tecnológica, então minha professora até viu com a lupa e viu uma parte. Falou que ela era corrente gema. E graças a Deus, né? Porque talvez eu tivesse impedido você de... Não impedido, mas eu ia criar algumas resistências em ela ser artista. Então, essa minha professora viu que ela era corrente gema. E quando ela resolveu ser artista, eu falei, pô, tá dentro, corrente. Aí eu falava pra ela, Carol, sente o público. E ela não sentia. Formação nenhuma pra mim. Eu sei direcionar o público. Aí... Agora, absorver informação E eu falava, pra Carol, depois fazer, não. sente o público. Como é que você não sente? Você é corrente, você é sinestésico. E aí um dia eu peguei e falei assim, deixa eu ver essa íris aqui. Aí eu vi que ela era gema. Mas aí ela já estava dentro da parte musical. E aí o que aconteceu? Eu falei, como é que eu vou transformar uma pessoa mental numa artista? Porque ela, por exemplo, ela não fala para as pessoas, gente, vamos lá, pula, sai do chão. Vamos lá, galera, eu falo. Não. Agora a gente vai fazer isso. Porque É assim que eu faço. o padrão mental, ele comanda. E as pessoas aceitam o comando porque, naturalmente, você identifica a pessoa do comando. Peraí, eu preciso fazer um ponto aqui. Eu sei que vocês estão bugando, mas a gente vai resolver isso agora. Perfeito, cara. A Andréia é iridóloga. Então, Andréia, explica pra galera... Iridóloga, isso mesmo, né? Explica pra galera, assim, que tá te ouvindo, que nunca nem ouviu falar, que dava pra encontrar padrões mentais apenas observando a íris do olho. Explica pra galera o que é o que um iridólogo faz. A gente não diz que os olhos são a janela da alma? Sim. Então, ali tem todas as informações. É um mapa. Não só ali, né? Os chineses dizem que a orelha, as mãos, os pés. Então, nós temos centros que dão para ver. Da mesma forma que nas casas tem aquelas casas, caixas de força. Onde que tem os disjuntores. Nós também temos. Então, e nós viemos com um manual de instrução. Mas, qual é o manual de instrução de cada um? Ninguém sabe. A íris é um mapa. E você consegue identificar ali padrões genéticos, crenças limitantes, estado físico e o estado mental. E quase todas as estruturas, elas têm um grupamento. Então, você vai ver assim, a psicologia tem um grupamento, os chineses têm um grupamento dentro dos elementos. O ocidental, porque a irisdiagnose é uma coisa ocidental, ela viu que, lá nos primórdios, que quando alguém se machucava, no caso deles foi uma coruja, com aquele olhão, né? Quando ela quebrou a asa, marcou na íris. E quando a asa curou, a marca saiu. E a partir daí foi se desenvolvendo o estudo da íris. E aí se sabe hoje que eu tive em contato com esses cientistas, eu trouxe ele para o Rio, que ele vinha só até São Paulo, eu cheguei a levá-lo para o Rio, que foi dos padrões mentais. Então, nós também temos padrões de comportamento, são padrões de comportamento. Existem os padrões mentais, existem os padrões sinestésicos, aqueles que sentem no corpo, existem os padrões emocionais e existem as mesclas de um e do outro. A partir daí, você consegue identificar como você funciona.
As coisas ficam mais fáceis quando você sabe como você funciona, né, Ricardo? E como? Porque o grande problema, trabalhando nesses 30 anos que eu via, é uma dor muito grande emocional quando as pessoas não sabem o que elas são. Então, elas ficam assim, por que eu penso diferente? Sabe? Por que uma crença que quase todo brasileiro tem? Nós somos de imigrantes, nós somos um país de imigrantes. Então, muitas pessoas que vieram para cá largaram famílias. Sejam por obrigação, ninguém largou nada porque estava bom. Então, nós temos duas crenças no Brasil fortíssimas: escassez e abandono. Então, imagina, se você está numa vida ótima, você está com a sua família muito bem estruturada, mas você sente que você é órfão, você se sente sozinho. Como é que lida uma pessoa que tem essa sensação e ela tem toda uma estrutura por cima? Ela começa a achar que ela é uma pessoa ingrata, que ela é uma pessoa insatisfeita, entendeu? E você começa a ter padrões de comportamentos em cima disso por causa dessa sensação. Isso é uma marca genética. E é da escassez também, porque, por exemplo, você nunca faltou comida na sua mesa, mas você sempre acha que em qualquer momento tudo vai acabar. Ué, olha o brasileiro. Olha nós, brasileiros. Já viu a nossa mesa de Natal? A gente põe coisas ali que eu acho que um batalhão não come. Vai comer. Tem coisa que fica no outro dia, fica intacto, nem mexeu. Por quê? Porque nós precisamos de fartura. Pra ir de encontro àquela crença de... Exatamente. Vai faltar algo. Vai faltar. E faltou. Pode ter certeza que nossos antepassados faltou comida. Porque quando você vem como imigrante, você vem com uma série de problemas. Então, nós precisamos de geladeira vazia. Tem gente que tem angústia. Minha mãe. Lembra logo quando eu cheguei lá em Salvador, eu abri e falei, ó, a geladeira da família. Sim. Quase caindo assim. Minha mãe, ela se sente assim. Mas isso é um padrão. E a gente começa. Por que tá comprando? Olha, quer ver uma coisa que a escassez dá? Diga. Pessoal com padrão no fígado. O padrão de fígado que é a emoção da escassez, está ali, que é a raiva, mas a raiva é a reação. Normalmente a marca genética vem no fígado. Sabe o que acontece? Adoro. Na primavera, que é essa época, é a hora que todo mundo quer mudar a casa, quer mudar de vida, quer mudar fisicamente. Da imagem, o cabelo, tudo. Tudo ao mesmo tempo. Aí vai pro shopping e detona o cartão de crédito. Pode ver. Tenta procurar uma pessoa para fazer transformação na sua casa na época da primavera, nessa época da primavera pro verão. Os preços vão lá para cima. E as pessoas, nós brasileiros, falávamos assim, não, é por causa do Natal, quero preparar a minha casa para o Natal. Não é preparar a casa para o Natal. Essa foi a informação que você resolveu dar. Mas é a mudança da escassez. Então, o pessoal que vai viajar, que tem um padrão de escassez, ele sempre vai comprar mais do que ele precisa. Olha as nossas compras de mês. Eles são sempre mais, mas vai que falte. E se tem a escassez, vai comprar 2, imagina. Porque qual é a regra que as pessoas falam? Quem tem 1, não tem nenhum. Quem tem 2, tem 1. Nossa, da onde é que vem isso? Sim, cara. E aí você fala, você tem várias outras coisas que comandam a sua mente, que comandam a sua vida, que você não é consciente de. E aí você não quer que você se sabote. E a aí viagem? você tá botando a culpa no raciocínio. Porque eu não encontrei a técnica certa. Será? E a viagem? Isso é muito legal você dizer, inclusive, porque a gente vê muitas pessoas que querem começar no marketing digital, por exemplo, e ficam pulando de galho em galho. Sim. Porque, nossa, não, deixa eu ver. Fica aqui um tempo, mas não sinto que tô preparada. Aí vê outra sei lá, uma solução mirabolante, já pula de área também, não consegue. E aí fala, não, marketing digital não é pra mim. Não é pra mim, não deu certo. O que eu costumo dizer é que o que as pessoas querem é uma receita do sucesso certo. Lembra aquilo que a gente estava conversando? As pessoas, elas querem se sentir confiantes. Sim. Só que isso é uma sabotagem. Por quê? Você não vai ter confiança naquilo que você ainda não fez. Você não precisa de confiança, você precisa de coragem.
Então você tem que trabalhar uma estratégia, seja no ambiente, seja na sua mentalidade, para aumentar a sua coragem. Porque o máximo que você consegue dar nesse momento é a aposta. E o que é o contrário da coragem? Medo. Entendeu? A frequência negativa da coragem é o medo. E o medo te paralisa. Uhum. Aí você não faz, aí você me fala, não tô pronto, eu vou começar esse outro curso aqui então. Mas eu não sei se eu tô pronto, então eu vou começar mais esse aqui. Aí você começa, depois de um tempo, o que acontece? O seu cérebro começa a achar justificativas por que você não tá onde você deveria estar. E isso vem muito de padrões de antepassados também, genéticos. E aí o cérebro encontra essas justificativas e você acredita nelas. Por exemplo, a pessoa assiste o podcast da QIFI e ela assiste outras pessoas na mesma área delas, de repente do marketing digital, que bateram mais de 1 milhão e etc. E aí aí as vozes na cabeça começam. Mas não pode ser só isso. Tem alguma coisa errada. Também herdeiro. Herdeiro. Ou então, todo mundo vai contar a mesma história triste, de que eu quase morri e aí eu mudei. Curso de vender curso. Curso de vender curso e etc. Só que isso daí nada mais é do que o seu cérebro tentando te proteger para que você não se sinta tão mal aonde você tá. Só que por que você tá com problema de se sentir mal se você não tá gostando do lugar? Você não tem que se sentir bem. Você tem que se sentir mal pra você agir. Só que você tem que tirar essa polaridade do medo e entrar na coragem. Você não vai ter confiança de jeito nenhum antes de começar. A confiança só vem depois. Você tem que considerar a sua aposta. O quanto eu tô disposto a apostar nisso aqui. Só de pensar dessa forma, você já consegue dar resultado. Olha só. Perfeito. Ao longo dos anos, eu fui buscando conhecimentos que pudessem me aproximar do sucesso. E aí, a gente vai buscando conhecimentos, a gente vai encontrando conhecimentos variados, de diversas vertentes. Então, o pessoal que vem aqui, eles estão buscando geralmente um conhecimento técnico. Como é que eu faço para escalar um produto, para lançar uma VSL, fazer uma copy? Algumas pessoas vêm aqui e falam sobre mentalidade. Então tá falando mais da parte de psicologia, de psicanálise e tudo mais. Hoje, contextualizando pra galera, a gente tem acesso a conhecimentos que pra muitos são alternativos. Dessa questão de medicina chinesa, Feng Shui. Então, trazendo mais uma vez de forma prática, a gente tinha falado o primeiro passo é o ambiente. Então, antes de ir pro segundo passo para que o pessoal possa prosperar, ainda em ambiente, você falou assim, se a gente já tira coisas quebradas, a gente tira sujeira, desorganização, já ajuda bastante no fluxo energético para você evoluir. Mas quais são coisas que as pessoas podem adicionar na casa delas, que não é só limpeza, organização, que inconscientemente, ou seja, no subconsciente, vão trazer uma mensagem para elas, para que o ambiente fique mais saudável? Como é o caso, por exemplo, que vocês deram o exemplo do trigo. Se você bota um trigo na sua casa... Resolve o problema da escassez dos antepassados, que é a escassez de alimento e a abundância. Só com um trigo em casa já manda uma mensagem subconsciente. Mole de trigo, porque a gente, como a gente diz, não dá pra economizar a abundância. Gente, sim. Não, mas sabe por que a gente explica? Porque tem gente que enfia um triguinho. Aí por isso que a gente explica. A pessoa põe um galinho. Aí eu falei assim, gente, o pessoal tá economizando no arquétipo, aí é demais, né? Você fala de abundância, põe... Não, botava assim 2 triguinhos. E outra coisa, tinha gente que também montava tipo um altarzinho. Isso não é religião ou não é nada ligado a isso. Arquétipo é uma informação. E outra coisa, o trigo não vai fazer o trabalho por você. Perfeito. Ele vai te dar um suporte daquela sua energia. Justamente para sua mente não variar, né? Você não ficar na hora do medo, você começa a se sentir satisfeito com a abundância. Você começa a olhar a abundância. E aí você vai se comportar dessa forma. Porque, às vezes, você cria um plano, né? Do marketing digital, eu quero enriquecer, eu quero trabalhar, eu vou escalar a minha vida, né? Vou escalar meus resultados. Mas, como eu falei no início, as crenças vêm acionando. Então, o que você faz? O primeiro passo é você organizar o seu ambiente para você ancorar esse planejamento que você tem. Se você não fizer isso, vai variar. Não tem jeito. Não tem como. Ela vai, mas ela volta. Ela vai acionar. Esses programas estão dentro de você. Ele vai acionar de qualquer jeito. Quando você ancora as informações, você está ancorando os resultados que você quer. Então, por que num lugar que você passa mais tempo?
Porque é onde você vai passar mais tempo. Tem que ficar Você no vai seu campo de ancorar visão. no seu campo de visão. Legal. E já vai dar bastante Não adianta resultado. você botar isso num quarto e você trabalhar em outro lugar. Exato. Perfeito. Entendeu? Então, assim, o pessoal adora passo a passo. Então, como a gente tá no passo 1, maravilha, parte de ambiente. Então, eu queria que vocês dessem alguns exemplos, tipo, o trigo, vocês deram o exemplo do cavalo, o barco, e explicassem pra galera o que é que cada um significa. Porque o pessoal ouve assim, mas aí você bota, um quadro de cavalo, aí o pessoal fica, mas o que é que tem um cavalo, sabe? Então, o trigo, o que é que o trigo significa? O trigo, ele vai trazer muito a informação da abundância. No subconsciente da pessoa, mesmo que ela... Mesmo que ela olhe e fala, não faz Ela não sentido. precisa acreditar. Ela não precisa acreditar, Essa informação, ela já existe. já existe. Entendeu? O cavalo, por exemplo, ele vai trazer poder de decisão, velocidade, autoconfiança. Se você botar no ambiente aonde você vê, você vai começar a ver que você está agindo diferente. Então, você vai começar a ver que você não vai procrastinar tanto quanto você fazia. Não vai deixar tantas coisas para amanhã. Você vai começar a falar assim, não, quer saber, eu vou fazer isso aqui agora. Agora eu vou botar isso aqui. Ele começa você vai a te impulsionar, a entendeu? tomar atitudes diferentes. E aí Só de ter uma imagem de um cavalo próximo daquele local que você tá. Exato. O celular é legal colocar no plano de fundo do celular. Mas se puder, no ambiente que você passa mais tempo, é muito mais importante. Entendeu? Porque também depende do tamanho dessa influência. Um chaveiro é diferente de um quadro. Entendeu? Quando você chegou com essa informação, eu falei... Ela não quis. Cavalo, Carol? Mas é cafonérrimo isso. Você não vai botar cavalo na minha casa. E o meu spa tem todo um cunho oriental. Eu falei, não tenho como enfiar um cavalo no Oriente, entendeu? Sabe? O chinês, tudo bem. Aí eu falei, não, Carol, lá em casa você não vai botar, não. Pois é, mas dá uma olhada aqui. Porque olha só, o pessoal acha que é coisa viajante, mas não é. Uma das coisas que acontece com os meus alunos é que depois que eles aprendem a ver as ancoragens das energias, todo lugar próspero que eles vão, eles conseguem encontrar os arquétipos que eu falo. Porque não é aleatório. Não tem como um lugar prosperar, dar muito dinheiro, as pessoas funcionarem ali, se não tem várias ancoragens ali. Aí ela me mostrou. Quando ela começou a me mostrar as casas que tinham, eu falei assim, vou botar o cavalo. Agora, e realmente a minha vida mudou. Eu fiz uma transição de carreira assim, em tempo recorde. Era uma coisa que eu tava para tomar essa decisão há séculos. E eu ficava, mas eu não sei se eu não vou largar. Tá tudo funcionando tão bem. Pelo menos financeiramente era maravilhoso. Então... Aí eu falei assim, não vou começar uma coisa nova. Ela enfiou cavalo na casa inteira. Um mês depois eu já tinha largado tudo e já tinha feito outra coisa. Ou seja, pra uma galera que tá procrastinando fazer o que sabe que deve ser feito, ótimo usar um cavalinho. Exato. Cavalão potente. Eu colocaria... Pode usar um pônei lá. Agora, o que eu falo, que é a estratégia da prosperidade, é o seguinte. Cada arquétipo vai trazer uma determinada informação. A prosperidade é um conjunto de ações aplicadas o tempo todo que dão resultado. Isso é prosperidade. Então, o que acontece? O cavalo, ele não traz abundância. Quem traz abundância é o trigo. Então, não é ou isto ou aquilo. Você tem que começar a combinar. Começar uma estratégia para que aquilo funcione. Entendeu? Porque senão a pessoa ela fica ficcionada por um arquétipo. Exato. E dá o resultado, mas não é só ele. Então, tem várias outras coisas que você tem que pensar. Aí, e também as pessoas não podem achar que colocou um cavalo que a vida vai mudar. Eu falei, o cavalo não faz o trabalho por você. Ela tem que é uma ter informação. Ela vai ter que ter ação. Que a ação é a ponte pro resultado. Exato. E ele desbloqueia muito rápido. Você vai sentir no início um desbloqueio muito rápido, porque ele vai te impulsionar a ação. Agora, depois, ele continua agindo. Olha, eu tenho certeza que as pessoas... Mas às vezes você não vê aquele descolar tão rápido. Entendeu? Por quê? Porque você já está em movimento. Você já está indo em busca. Entendeu? Sentido. Depois desse podcast aqui, muita gente vai falar, não, eu vou botar isso em prática, agora eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Por quê? Porque por mais que a gente não tenha colocado o cavalo aqui, a gente falou nele várias vezes. E quando você fala no arquétipo, a outra pessoa imagina imediatamente. Não tem como eu falar no cavalo e a pessoa não pensar no cavalo. Isso já está funcionando. A coruja no celular. A coruja pois é. Vamos com calma. O arquétipo da coruja, ele tem que ter muito cuidado. Sabe por quê? Por quê? Porque ele gera curiosidade. Se for mal posicionado, gera fofoca. Olha, e o que é mal posicionado? Por exemplo, você põe a coruja na porta da sua casa. Ou você põe a coruja na porta de um escritório, aonde ali tem conversas importantes. Estantezinha. Você põe na estante.
Você põe no celular. Aí o que acontece? Alguém fala alguma coisa no WhatsApp. Você já parou o que você tá fazendo pra prestar atenção no que a pessoa falou, por que ela falou. Então, pelo que eu tô entendendo, o estudo de arquétipo é uma coisa muito profunda, né? Não é Ela só é bem profunda. pegar uma imagem de cavalo, colocar na... Tem que saber uma estratégia por trás pra poder usar O isso. segredo não é você ter todas as informações. O segredo é você ter uma boa estratégia. Show. É igual no marketing. Você tem muitas informações, tem muitas estratégias dentro da gestão de tráfego, tem muitas estratégias dentro do copy, etc. Mas o que faz algo dar certo é aquela estratégia se aplicar ao resultado que você quer. Exatamente. Então, por exemplo, muitas pessoas vão falar de arquétipo. Eu falo de arquétipo só de prosperidade. Então, eu tenho horror quando o pessoal vira pra mim lá e fala, e o do beija-flor? Cara, não é tem atual, a ver né? com prosperidade. Eu até sei o que é, mas eu não vou ficar falando sobre isso. E quais são os outros arquétipos de prosperidade? Cavalo, trigo... Tem muitos. Se eles colocarem esse, já vai dar certo. No manual, eu fiz uma compilação de vários. A primeira parte do manual é só sobre arquétipo. Show. Mas, por exemplo, eu mesma não me lembro de cabeça de todos os que eu falei. Eu sei que nos arquétipos fracos, por exemplo, não vale a pena usar o arquétipo do elefante. Todo mundo que tem aquela estatuazinha bonitinha, eu tiraria. Principalmente se você é do marketing digital, as coisas estão indo muito lentas pra você, provavelmente. Então, eu tiraria. O do coelho também. Dificuldade de receber, né? Exato. Eu não usaria o do coelho, porque você pode se achar vítima da sociedade, vítima de tudo, vítima de todos. Então, pode trazer isso. Então, assim, quando... Pato, né? O pato da história. É o pato da história. Entendeu? Então, se você for parar pra ver, você já sabe o que significam os arquétipos. Você já sabe a mensagem que eles passam, porque você tem uma reação sobre eles. Só que, se você usar isso de uma forma estratégica, você não vai precisar ficar todo dia assim, eu sou próspero, eu sou próspero, eu sou próspero, eu sou rico, eu sou isso, eu sou aquilo. Porque não é assim que funciona. E quando você traz isso pro ambiente, você tá imerso nisso. E aí a sua mente, ela consegue enxergar novas coisas. Porque no fundo, todo mundo sabe o que tem que ser feito. E às vezes tá numa forma sutil, tá? Às vezes não é tão assim... Por isso que eu acho que às vezes as pessoas tendem a ignorar. Porque é simples demais. Às vezes tem estampa de roupa, às vezes tem em desenhozinhos, entendeu? São coisas que não estão tão sutis. Elas são sutis, mas o seu cérebro pega. Tranquilo. O que acho que o que a galera precisa entender é que, tipo assim, por mais que o seu raciocínio fale algo, tipo, eu sou próspero, eu sou rico, eu sou abundante, é o seu subconsciente que vai direcionar o caminho do seu barco. Ele é a matriz criadora. Quando você tem esses arquétipos naturais, esse é o nome, né? Esses arquétipos naturais, quando você vê uma imagem de um cavalo, você vê um trigo, você tá falando diretamente com o seu subconsciente. Isso. E ele vai direcionar o seu barco. Isso. Então não adianta você falar, eu sou rico, se a sua programação tá de escassez. Mas quando você começa a falar diretamente com ele, o pessoal faz através de hipnose, dessas mensagens subliminares, aí você consegue reprogramar ele. E é pra isso que servem esses arquétipos naturais. Ou seja, não adianta ter um cavalo na sala e não acreditar que quem vem aqui realmente ganha 1 milhão. Não é verdade? Mas se tiver, daqui a pouco tá pensando nisso. Tá falando, pode começar com a desconfiança. Porra, mas será mesmo? E se for? Mas tem que apostar, né? fiz Foi o que isso. você Tem que falou. apostar. Eu apostei. Legal. Eu falei, não, então vou botar. E realmente, a mudança foi muito grande. E aí, foi exatamente no ano que eu comecei a trabalhar com ela. quando você sai dessa primeira parte, aí depois você vai pros elementos, aí entra um pouco no Feng Shui, tá? Porque aí a gente vai mais a fundo dentro da energia, que é o exemplo que ela dá. Não adianta nada você ser uma Ferrari sem gasolina, porque aí até o Fusca te passa. Perfeito. O que é o Feng Shui? Feng Shui, ele é o estudo do ambiente, da energia do ambiente. Do vento, né? Do vento, da energia vital. Da vital. Que é o que eles chamam do vento. Então, a China, há muitos e muitos anos atrás, desde os primórdios, eles vieram estudando isso. E eles começaram a ver que existe uma relação entre prosperidade, entre fracasso, entre amor, entre ódio e etc., com os ambientes. Então, se você organizar aquilo, você torna um ambiente auspicioso ou você torna um ambiente uma coisa que pode fracassar. Então, por exemplo, as grandes empresas, Coca-Cola, os grandes bancos, Chase, e entre outros, todos eles vão usar o Citibank, todos eles vão usar o Feng Shui nas sedes, nas empresas, porque eles precisam garantir que a empresa funcione, que a empresa dê lucro. E isso está muito além da capacidade das pessoas da empresa. Porque elas só vão estar no maior potencial delas se a empresa proporcionar isso.
o ambiente. Exatamente. E você vê até que o RH, hoje em dia, ele fala, a pessoa tem poder de liderança. Não é a capacidade dela, e sim o estado que ela está funcionando, se ela tem condição de liderar. Entende? E o Feng Shui, o que ele faz isso? Ele não pensa tanto, o chinês não pensa tanto vou ver a capacidade. Não, ele monta o ambiente propício para que aquilo funcione. Perfeito. Se a pessoa não estiver dentro, ela não vai funcionar ali. Entende? Mas ele precisa garantir um resultado. Ele precisa garantir que aquele resultado, que a energia flua ali. Porque nós somos seres vibracionais. Tudo é energia. Então, a energia que você deseja é uma energia alta. A energia que você deseja afastar é a energia baixa. Então, e energia é movimento. Então, se você tem um livre fluxo desse Qi, dessa energia, as coisas vão fluir. Se você tem entulhos na área dessa energia, as coisas não vão fluir. A energia que vai passar ali, ela vai encontrar o quê? Resistência. Entende? Então, é isso que o chinês trabalha em termos de energia, da energia vital. O Feng Shui, ele mapeia isso. Como é que essa energia vai entrar na sua casa? O mais interessante é que você não precisa acreditar. Inclusive, todos os meus alunos duvidaram. Eu sempre falava isso. Não acredita em mim, não precisa acreditar em mim. Testa. Porque o que as pessoas elas começam a perceber é que quando você começa a dar certo, existem coisas que não são visíveis, mas que influenciam muito o teu resultado. E se você começar a reparar, você vai ver isso. Você vai ver que em determinados ambientes que você esteve, você deu mais certo profissionalmente. Em outros ambientes, você não deu. Aí você tenta dizer que, não, foi aquela situação. Replica a mesma situação, que você vai ver que no outro ambiente não vai dar. Então, você vai começando a entender que existe uma estratégia de energia, mas eu não gosto dessa ideia de energia como uma coisa viajada, não. Esse negócio intangível que você tem que só mentalizar e etc. Mentalizar não é o suficiente. Você precisa ter mais informações sobre aquilo. E aí você vai ver que a tua estratégia funcionando, as outras coisas também vão funcionar. Agora, no que se trata de crenças limitantes, a pessoa, o que são crenças limitantes e como vocês explicariam assim para uma pessoa que não sabe, nunca nem ouviu falar disso, para ela começar a identificar nela? A crença limitante, ela vai vir das suas resistências, tá? Daquele ponto em que você não consegue ultrapassar, né? Então, dinheiro é sujo. Dinheiro não traz felicidade. Isso são crenças. Mas a grande maioria... Dinheiro acaba rápido. Exatamente. Dinheiro vem com muito sacrifício. Isso é um pensamento que foi pensado várias vezes e virou um estado. É uma percepção que você tem do mundo. Só que, qual é a diferença aí? É que muita gente fala que toda a sua estrutura vem da sua infância até agora. Eu já falo que não. E quem te constituiu? Porque pela íris eu vejo as tais dores transgeracionais. Que são essas dores transgeracionais? Foi aquilo que seus antepassados não conseguiram resolver. E por que a gente não consegue resolver? Porque a gente tem que sobreviver. Então tem alguma coisa que te incomoda, né? Aí você fala, eu não tenho dinheiro, então eu vou precisar ganhar dinheiro. Então você está tão focado em ganhar dinheiro que você não consegue resolver aquele medo de perda, que é uma perda. Então, esse medo, ele fica naquele quartinho escuro, a tal da cadeira, da roupa na cadeira, a roupa dentro do armário. Você guarda ali e você continua. Mas aquilo continua ali, não vai sair. Então, quando você cresce, você fala, vamos dizer assim, você cresce, imagina que você abre a sua casa para ser conhecida por outras pessoas. Você vai proteger o quê? O armário que está ali. Entendeu? Você fala, não, aqui a gente não vai. Aqui não, vamos ali. Você começa. Essas dores passam de geração em geração. São dores que não foram resolvidas. Por quê? As pessoas precisavam sobreviver. Elas precisavam reagir àquelas dores. E aí, lá na frente, as gerações, às vezes, gerações e gerações não resolvem e aquilo passou a ser uma dor transgeracional. E isso passa a ser muito forte vamos dizer assim, no descendente que está vivendo ali. E o que você faz? Você
não necessariamente você consegue resolver isso, mas você administra. Principalmente quando você sabe que não é só seu. Então, você achar que todos os problemas vêm de quando você nasceu até 15, 20 anos, é ir muito raso. Essas dores vêm lá de trás. Então, não dá trás. pra desbloquear uma crença limitante? Você muda Às o vezes- foco dela. Às vezes, o que acontece? Nem toda crença limitante, ela veio te limitar de propósito. Não. Muitas vezes são coisas que funcionaram pra você até aquele momento, só que tá bom. Deixa eu falar. Ah lá, ela vai falar, eu sou mãe, eu posso sou falar. mãe, eu posso falar. Começou. Não, tem que ter hierarquia. Então, o negócio é o seguinte. O que acontece? Essas crenças estão vivas, porque você está alimentando. E como é que você está alimentando essas crenças? Quais são os filmes que você vê? Você vê filmes de pessoas que sofreram o pão que o diabo amassou e conseguiram resolver? Você está alimentando a crença. Quais são as músicas que você fala? Que você ouve? São as músicas de traição? São letras que estão... Porque elas não estão acionadas à toa. A crença não Elas vem estão assim... sendo alimentadas. Elas estão sendo alimentadas. Você quer mudar o foco, você vai ter que mudar o foco do que você vê. Mas o foco do estilo de vida. Entende? Então, por que a gente fala dos arquétipos? Porque eles vão ancorar o que você deseja. Não vão deixar sua mente vagar. Porque elas só funcionam porque você está deixando a mente sem comando. Por isso que falam de mentalidade. Aí, o que acontece? Aí você pega todos aqueles filmes da Netflix que tem o cara que perde tudo, o cara que estava lá em cima. Cheio de programação. Cheio de programação. E aí a sua programação, aquele aplicativo que você botou lá atrás, faz assim, pum, pra frente. Já viu o Zoom? Quando um fala, vem pra frente? Uhum. É isso que acontece. O seu estilo de vida tá te auto-sabotando. Você quer mudar, você tem que mudar o estilo de vida. Mas mudar de uma forma da mentalidade. Porque o que eu via muito das pessoas falando, mas eu adoro ouvir esse estilo de música. Então, abraça a escassez. Entendeu? Então, o primeiro passo seria mudar o ambiente. O ambiente, ele que vai ancorar. Sem você ancorar, a sua mente vai vagar. Depois você começa a mudar a sua mentalidade. Então, o segundo passo é a mentalidade. A mentalidade. Você vai começar a treinar a sua mente. Da mesma forma que você treinou a mente para ser da forma que você não queria, agora você vai ter que treinar, porque você vai ter que criar um hábito. Uhum. Entendeu? Então, você vai treinar a mente. E aí é que é uma coisa mais extensa, porque quanto tempo eu vou levar para treinar a minha mente? A vida toda. O ideal... Já Entendeu? aceita, né? Já aceita. Já aceita que é um processo. Você quer um resultado bom? Você vai treinar a vida toda. Inclusive, eles vêm. Quando eles querem bater metas de vendas, eles começam a pensar em como fazer esse produto ficar mais vendável e vender para a maior quantidade de pessoas. Do que, às vezes, ter um produto que tenha que bater a sua meta. Então, tudo isso depende da sua estratégia. Você tem que pensar como é que você vai trabalhar. Agora, uma das coisas que eu acho muito importante nessa questão da mentalidade é que você trabalhe ela todos os dias. Porque você sempre vai desejar mais. Você fez 1 milhão, você vai querer 2. Depois você vai querer 3, 4, 5. É impossível você dizer que você vai parar. Por quê? Porque a sua mente precisa expandir. Você precisa de novos desafios. Só que, se você não trabalhar a sua mentalidade todo dia, uma hora o desafio vai aparecer demais pra você. Grande demais pra você. E aí você vai ter um problema, um contraste muito grande pra fazer você se mover. E aí a crença aciona de novo. Exato. Como é que a gente faz pra trabalhar a mentalidade todos os dias? Olha, Além de mudar o ambiente e depois a mentalidade. você tem que começar a observar as coisas que você escuta. Você tem que começar a ter uma coerência daquilo que você quer realizar para aquilo que você está consumindo. Então, Eu vou dizer uma coisa. O que eu mais gostei de mudar para essa área? Eu sempre desejei... Acho que todo mundo deseja viver uma vida extraordinária, né? O que mais a gente consegue é uma vida comum dentro do padrão que você quer. Quando ela me trouxe isso, que eu comecei a ter que ensinar, eu comecei a ter que
Hora eu estava ensinando, hora eu estava voltando às minhas pesquisas, muita coisa eu tinha deixado para trás. Eu vou lembrando a cada vez que eu vou mexendo naquilo tudo, eu vou lembrando. E aí, quando eu comecei a viver essa coisa toda de falar sobre prosperidade, eu comecei a treinar minha mente para prosperidade. Quando eu treino a minha mente para prosperidade, eu afasto da escassez. É natural. Então, ensinando, treinando, falando sobre isso, me divertindo sobre isso, eu estou treinando a minha mente a se afastar daquilo que eu não quero. E é assim que a gente vai fazer. Uma das coisas que a gente mais fala, porque a pessoa ela começa a alinhar o ambiente e o segundo passo é ela colocar as coisas em prática. Pra gente, esse é o nosso negócio. Nós gostamos de trabalhar dessa forma e trazemos esse conhecimento. Tem muita coisa que a gente nem botou pra fora ainda. Nossa, muito. Mas, por exemplo, a gente tem muitos alunos, inclusive, que são do marketing digital. E eu viro e falo, tá, beleza, mas quais outros cursos você fez? Quais outras estratégias você aplicou depois que você já alinhou a sua casa? Quantas fontes de renda você começou a trazer para você? Porque agora você já tem o ambiente para você ter o desempenho maior. E quando que você vai colocar em prática? Então, sempre que você tem um objetivo, você tem que ter o ambiente para a tua mente estar nesse objetivo, você tem que trabalhar a sua mentalidade para a sua mente conseguir aplicar e você tem que agir. Tem que apostar. E isso é para a vida toda. Esses 3 passos: ambiente, mentalidade e ação. Isso. É a Sempre. vida toda. Você Legal. sempre vai fazer. Não espera estar pronto para agir. No início você vai Faz. fazer de uma forma mais forte. Depois você começa a fazer de uma forma mais esporádica. Mas toda vez que você quiser mudar de sala, toda vez que você quiser mudar de patamar de vida, você voltou a estacar zero. Você vai ter que fazer de novo o movimento. Porque você voltou à vulnerabilidade. Legal você dizer isso, Entendeu? porque eu queria chamar a atenção da galera para algo que vocês disseram aqui, que além de mudar o ambiente, a mentalidade e ir para ação, são ações nas pequenas coisas, Nas né? pequenas Sim, coisas. sim. Que vocês Tem fizeram pessoas que exemplo do- prosperam muito e formam uma casa com quase nada. Você parece que a pessoa... Eu já vi Tá para sempre pessoas acampado. do marketing digital com casas gigantes em que eles estão com vários espaços vazios e a casa parece que é um acampamento. Olha o arquétipo que aquilo ali tá formando. E aí a coisa começa a desandar. Vai desandar. Aí eles viram e falam assim, Entendeu? será que eu dei um passo grande demais para minha capacidade? Vai. Não deu. Mas é porque você simplesmente foi para um ambiente grande, mas você não tornou ele a Dubai. Você ainda tá no deserto. Você entendeu? Ótima Exatamente. analogia. Entendeu? Você tem que se transformar naquilo que você deseja. E não só ir para que você deseja. Porque se você só for, você vai se tornar vítima em algum momento. Agora, quando você se transforma naquilo ali, aí é diferente. Então, por exemplo, se não adianta você ir para uma casa gigantesca se você não tem essa estrutura gigantesca também. Mentalmente, emocionalmente. Porque o que você está ali? Você está ali resolvendo um problema de escassez. Ora, para mim, a representação de uma mansão... Mas e a mansão? Foi uma vez que alguém do marketing virou para mim e falou assim, eu quero um Porsche. Aí eu olhei e falei assim, mas você não tem estrutura de quem tem um Porsche. Não, mas o Porsche é uma estrutura que vai... Eu falei, você vai ser vítima do Porsche. Porque as pessoas que têm Porsche têm tantas outras coisas que você não está se ligando. O Porsche para ela não é o Porsche. Eu vou ter o carro, a Porsche, não sei. Mas eu não vou ter aquele carro. Não é o carro que faz ela. Ela é tantas outras coisas que aquele carro passa a ser representação dela. Entendeu? Da experiência dela. Exatamente. Você não pode ser vítima da sua riqueza. Senão você começa a ser vítima. Você vira começa um prisioneiro, a comprar... né? Exatamente. Eu preciso ter isso, eu preciso ter avião, eu preciso ter aquilo. E você não relaxa um segundo. E aí eles vão virar os meus clientes. que são pessoas que têm ilhas, que têm barcos e não conseguem usufruir de nada disso. Porque uma pessoa em estresse profundo, em buscas excessivas, eles desgastam demais. E aí começam a ter AVCs cedo, começa a ter uma série de problemas, e são esses que eram meus clientes.
eram aquelas pessoas que tinham muito dinheiro, muito poder, mas a cabeça não estava preparada para isso, entendeu? Entendi. Em algum momento eles viraram vítimas. Aproveitando que a gente tá falando dessa coisa, você precisa sentir, você precisa desenvolver a mentalidade. Como funciona a lei da atração? E como utilizar ela a nosso favor? Será que ela existe? Muita gente fala sobre. Sim. A lei da atração, ela existe, tá? E você atrai aquilo que você vibra, aquilo que você é. Mas você não é, você tá sendo, digamos assim. Entendeu? Só que você tá sendo isso há tanto tempo que você identificou que é isso que você é. Então, por exemplo, muitas vezes uma pessoa que tá vibrando na escassez, ela já tá tendo tantos resultados de escassez há tanto tempo que ela fala que ela é assim. Então, dinheiro não é pra ela, as coisas são difíceis pra ela, a vida é assim. E ela tenta arranjar as justificativas das outras pessoas que estão funcionando que aquilo é falso. Por quê? Porque como ela não tá vivendo aquilo, pô, é desconfortável pra caramba você ver que outra pessoa logo ali tá vivendo e você não tá. Então você tem que se proteger. O que você fala? Não, mas aquilo é errado e eu que sou honesta, eu vivo aqui na pobreza, entendeu? Isso acontece muito. Sim. Quando você começa a quebrar esse ciclo, você começa a trabalhar a sua mentalidade, aí você tá mexendo direito na lei da atração. Porque a lei da atração, ela não vai escolher, ela não vai falar que uns podem e outros não podem. Não é o que você quer que você manifesta, é aquilo que você mais pensa. É aquilo que pra você tá uma constância na sua mente. E eu digo que a lei da atração, ela não é só o seu pensamento ou só a sua emoção, é a sua intenção. Entendeu? A intenção é muito maior do que a sua imaginação ou o seu sentimento. Porque ela é a união dos dois numa forma forte. Então, por exemplo, se você tem a intenção de ser rico por ser rico, porque você acha que, poxa, prosperidade, vou fazer o que eu quero, vou ter liberdade de fazer isso, beleza. Se você tem a intenção de ser rico porque você tem medo de ficar pobre, de continuar pobre, você nunca vai ser rico. É exatamente isso que eu ia falar. A lei da atração é apenas uma lei. Você vibra, você atrai uma vibração compatível. Por quê? Quem está rindo não atrai quem está chorando. Quem está chorando atrai outras pessoas que choram. Quem ri atrai outras pessoas que estão rindo. São vibrações compatíveis. Elas não leem, elas não se identificam. São duas coisas diferentes. Então, o que acontece? E ela é uma lei universal. Uma das leis universais. Então, o que acontece? O que você deseja não é o que você atrai, não é o que você vibra. Você deseja pelo contraste. Você não tem dinheiro, você deseja mais dinheiro. Ah, mas então, eu desejo ganhar dinheiro e eu não ganho. Por quê? Porque você não está vibrando na fluidez que é o dinheiro. O dinheiro é energia. É só você pensar. Tá, e é por isso que ela falou. Ela virou e falou, você quer dinheiro porque você quer uma experiência com dinheiro e você acha que você vai viver várias coisas, ou você quer dinheiro para não ter mais a situação de não ter dinheiro. Porque entendeu? Você vai começar a selecionar as coisas. Quando você quer ter dinheiro por medo de ficar pobre, você só olha a pobreza. Você vira e fala, eu não posso ficar igual essa pessoa. Isso aqui não pode acontecer comigo. Eu tenho que ter isso, alguém vai me roubar. As coisas que os ricos têm. Aí você começa a virar uma vítima. Agora, quando você pensa em ter riqueza pra você curtir a riqueza, porque vai ser muito legal, porque, pô, isso seria super legal que acontecesse na sua vida. Aí você tá vibrando abundância. Você tá vibrando abundância. Se você tem medo de ficar pobre, você tá vibrando escassez. Mas imagina que E aí uma você vai pessoa atrair se isso. identificou com isso e aí ela quer trocar a frequência dela. Que, por exemplo, ela reconhece que, nossa, é verdade, eu faço isso, eu quero ficar rico porque eu tenho medo da pobreza e tal. O que ela precisa fazer pra trocar a frequência? O primeiro passo é o ambiente. O ambiente. Aí volta no que você disse, e ambiente, volta mentalidade e ação. Isso. Porque tem muita coisa na mentalidade dela que leva ela a essa escassez, que ela deseja a abundância, então ela acha que ela está em busca da abundância. Por isso Ela que os tá em quadros busca, dos mas ela sonhos não tá- funcionam, né? Exatamente. Sim. Mas, por exemplo, se a tua parede está toda ferrada e você pendura ali o seu quadro dos sonhos, você tá botando a comparação da escassez com a prosperidade. E você tá vendo, eu tô aqui, tô longe disso aqui. Então, você tem que tomar cuidado aonde você tá colocando o quadro dos sonhos. Aonde você tá ancorando essa energia. Porque o que acontece? A sua casa,
ela é um museu de tudo aquilo que você acredita. De tudo aquilo que você viveu. Você carrega coisas na sua casa de tudo aquilo que você viveu. E você começa a dizer que você é assim. Mas você só é assim porque você está sendo lembrado daquilo dali. Porque se você tirar, você não lembra mais. Tem muitas coisas que a gente aprende na escola que a gente não usa nem lembra. Porque a gente não está sendo lembrado. Agora, você está sendo lembrado daquilo que está no caminho de onde você passa. Exatamente. A crença limitante só está ali porque ela está sendo lembrada. Imagina que uma pessoa tá lá morando na casa da família dela. Uhum. E aí ela quer sair da realidade que ela tá e prosperar no digital. E aí já entrou, já tentou, já tá afiliada. Começou como afiliada. E aí ela percebe que existe essa diferença de frequência no ambiente em que ela vive. E hoje ela precisa viver ali. E ela quer ir mudar. Ela tem que sair desse ambiente? Ou como que funciona quando você percebe padrões de crenças limitantes em familiares com os quais você é obrigado a conviver em algum momento da vida? Se ela puder, ela coloca os arquétipos na casa. Mesmo sem explicar, as pessoas não precisam entender. Só basta ter ali. Quantas alunas minhas, os maridos não acreditaram? Eu tive aluna que foi pra imersão. Levou os maridos. Por quê? Porque a coisa começou a dar tão certo que eles foram lá ver o que era. Com os maridos aparecendo lá, porque não é normal. Eles não acreditavam, mas eles começaram a faturar muito. E aí eles foram perguntar, mas aí você me conta isso aí que você estava estudando. Então você me conta, que cor de roupa que eu devo usar? Então, isso acontece depois, tá? Por isso que eu falo, sempre o conhecimento, ele é uma aposta. Porque só depois que você vai ter confiança naquilo, é normal. Então, isso aconteceu com ele. Se ela puder mudar, ela muda na casa. Ela começa a botar um cavalo ali, trigo ali. Fala, mamãe, botei isso aqui na mesa da sala. Eu juro que vai ficar bonito. Então, começa a fazer esse tipo de coisa. Se não puder, ela vai mudar no quarto dela. No ambiente que ela passa mais tempo. E aí, ela já vai começar a se descolar dessa realidade. E se ela não tiver quarto? Tipo, um quarto só pra ela? Aí, ela vai ter que usar a música. Legal. Porque a gente vai ter que construir um ambiente na cabeça dela. E aí, normalmente, esse é o trabalho que eu faço. Eu preciso construir esse ambiente. E se afastar também das músicas e das coisas que ele está ouvindo, para ver se ele não está ouvindo coisas de escassez. Lembrando que mesmo que a música esteja em outro idioma, o seu cérebro reconhece a frequência. A frequência, tá? Perfeito. Olha, essa era uma dúvida que eu tinha. Tipo, vocês têm muitos conhecimentos sobre, tipo, o ecossistema da vida, né? São vários conhecimentos variados. E quando você conecta, tudo faz sentido. Uhum. Mas por que você escolheu a música para transmitir a sua mensagem central? E como é que você faz isso? Através da frequência da melodia, da palavra? Explica pra gente. Tá. O que acontece? Como eu cresci com todos esses conhecimentos, eu virei e falei assim, beleza, mas tem que ter uma forma mais rápida de você poder mudar a tua mente. De você poder começar a criar um ambiente para uma mentalidade diferente. E a música me chamou muita atenção porque, primeiro, vem no seu sentido que nunca dorme, que são a sua audição. Todo o seu corpo vai confiar na sua audição mais do que os outros sentidos. Quando você está dormindo, se você ouvir um barulho, você vai acordar. Se você pode estar concentrado aqui, mas se correr um barulho lá atrás e você conseguir escutar, e é por isso que a gente está de fone, porque para nenhum outro barulho distrair, você vai virar automaticamente, vai passar por cima do teu raciocínio. Então, é um sentido muito forte, um sentido vital que o seu corpo confia muito. Então, é com ele que a gente tem que mexer. Ele vai ser o mais poderoso. Quando a gente está pensando nas frequências, o seu cérebro, quando ele escuta uma música, ele acata aquilo, porque ele acha que essa é a sua referência de ambiente. Então, ele começa a ler essas frequências e trazer informações compatíveis, memórias compatíveis daquilo que você está escutando, mesmo que você não esteja entendendo a letra. Por quê? Porque na música, quando a gente diz que uma música é afinada, a gente está trazendo uma letra que tem a ver com a melodia, que tem a ver com aquele ritmo. Se eu cantar parabéns pra você com uma tonalidade triste, tipo aquela Hello to the Other Side da Adele, parabéns pra você nessa data, querida. O que é isso? Não faz sentido. Agora, se eu cantar a música da Adele, Hello, it's me, I've been wondering if after all these years you had to look at... Você vira e fala, o que ela tá falando, gente? Não condiz. Então, fica fora da frequência. Para a música funcionar, quando a gente vai produzir uma música, nós temos que pensar num cenário. Então, a gente cria um cenário na cabeça da pessoa. Você não usa o reverb porque você acha bonito.
Você usa o reverb porque o cenário tem que parecer grande. Você usa o delay para aparecer a volta daquilo. Você começa a construir. Se a pessoa que tá construindo a música, ela não tá pensando no cenário, a música dela vai ser horrível. Então, quando a gente vai fazer a música, a gente pensa nisso. Só que a maioria dos músicos e dos produtores, eles querem criar sentimentos que conectem. Todo sentimento vai conectar. Mas, por exemplo, existem sentimentos mais densos que conectam mais rápido. Dor. Raiva. São sentimentos que conectam mais rápido. Só que quando você fica tocando isso em looping, o seu cérebro está reproduzindo esse looping, essa dor em looping. E você começa a acostumar o seu corpo quimicamente também com essas reações. Mais programação. Porque os seus sentimentos, eles produzem uma comunicação no seu corpo. Ainda se tiver um ritmo mais animado... Se tiver um ritmo mais animado... Você não vai perceber no consciente, mas o seu subconsciente vai pegar. Vai captar tudo. Então, quando o pessoal tá ouvindo uma música que parece ter uma batida animada, às vezes, sei lá, um samba, mas o cara tá falando sobre ela me traiu. O seu subconsciente, você pode estar assimilando. Ele tá assimilando tudo isso. Ele tá pegando a programação negativa que foi posta ali, de traição e tudo mais. E uma das crenças de escassez que ela vem, a escassez ela tá ligada à traição, tá ligada de antepassados. Ao controle, que alguém, foram antepassados que perderam, entraram numa briga e perderam, foram passados para trás e jogaram e perderam. Então, quando você começa a ouvir traição, qualquer outra coisa de perda, o que acontece? Você começa a acionar. Por isso que eu te falei não que são músicas de amor, são músicas de escassez. Exatamente. Uhum. As crianças, elas estão sendo alimentadas, elas não são nocivas, elas se tornam nocivas de tanto que você aciona, entendeu? E agora, você que é especialista na coisa, por que existem músicas, por exemplo, que eu acho que deve ser por causa disso, mas a letra é tristonha, uhum. e aí o ritmo é feliz? É exatamente por isso? Pra fazer a pessoa gostar e colocar uma informação? Também. Mas calma aí. Tem coisas que a gente tem que levar em consideração. Porque, por exemplo, aonde você vai tocar essa música? Essa música ela vai ser tocada num show, vai ser tocada num festival. Se você colocar uma música triste no festival, todo mundo dorme. Nós temos 2 tipos de música aí. Nós temos sedantes e as músicas que impulsionam. Excitantes. Então, a gente consegue sempre dividir dos 2. Só que as frequências, elas podem variar ali no mesmo. Então, eu posso construir uma música que deixe você animado, feliz, e eu posso construir uma música que deixe você animado, triste. E, normalmente, a galera que trabalha com letras mais densas, mas numa música animada, trabalha muito a raiva, a ironia. Elas não trabalham a dor tanto assim. É a raiva que vai. Superação. Porque a dor em si, ela não tem como ser trabalhada animada. Entendeu? Entendi. Então, eles vão trabalhar a raiva. Eu era pobre, agora eu sou rico, você e agora não quis, você olha não como é que vai você ser. me deixou, então eu quero mais que você se exploda. Então, normalmente é assim. Entendeu? Caramba, cara. Tem que ter um acúmulo maior de energia. E por que eu quis usar isso? Porque eu virei e falei, gente, uma ferramenta poderosa dessa não pode ser usada desse jeito. Tem que começar a usar para que a gente tenha uma finalidade para isso, para que a gente prospere. Eu virei e falei assim, eu não quero ser mais uma artista que vai ficar falando dos ex-namorados, entendeu? Que vai ficar... Nada contra. Uhum. Mas eu viro e falo, a finalidade não deveria ser só autoexpressão. Deveria ter uma finalidade para a prosperidade. Deveria ter uma finalidade para que você esteja cada vez melhor. Porque, como a filosofia chinesa sempre fala, cara, todos os sentimentos são úteis. Mas eles também precisam ser descartados. Perfeito. O que me faz questionar se a finalidade é só autoexpressão ou é uma programação. Pode ser também. Não sei, mas fica aí pra galera pensar. O negócio é, quem tá pagando? Exato. Quem pagou por aquela produção? Essa pessoa sabe o sentido que ela quis dar. Eu acho que tudo tem uma intenção. A intenção maior, normalmente, é de quem investiu no projeto. Por isso, eu acho tão legal no marketing digital que, normalmente, os investidores são as próprias pessoas que atuam no projeto. E isso dá muita liberdade. Isso faz com que as coisas sejam mais prósperas, honestamente. Porque todas aquelas pessoas ali, elas estão prosperando com aquele negócio. Você vê essa ideia A música eletrônica também entrou muito por isso. Entrou muito por isso. A indústria não queria.
A música eletrônica ela foi taxada depois como uma música muito de drogados e etc, e blá blá blá. Mas a música eletrônica, ela veio paralela à indústria, ela não dependia da indústria musical. Então faz sentido que depois de um determinado momento eles quisessem, sabe, não, esse festival aí é isso. Porque a gente sabe que quando as pessoas querem fazer coisas erradas, elas fazem em qualquer lugar. Agora, a música eletrônica, ela tinha um propósito de transformação, o que eu achava muito interessante. Porque o ritmo dela, principalmente aquele ritmo crescente, aí sobe, tem o drop, volta e tal, você consegue trabalhar muitos estados mentais nele se você fizer de uma forma focada nisso. Então, você consegue fazer com que as pessoas elas saiam de estados de medo para estados de coragem, que elas saiam de estados de bloqueio para estados de criatividade. E isso a pessoa se divertindo, sem parecer que ela está assistindo uma aula que vai demorar muito e que não sei o quê. Você consegue trabalhar isso de uma forma mais rápida e dá muito resultado. A gente testou isso. No evento presencial, né? Isso. Eu comecei fazendo a Universes, que era esse show que trabalhava esse tipo de conteúdo. E aí, a gente fez no evento presencial, que foi o Clube da Prosperidade. Cara, foi magnífico. Foram 24 horas. 12 horas num dia, 12 horas no outro dia. E as pessoas não queriam ir embora. Não queria. Entendeu? Elas não queriam ir embora. Elas estavam assim, meu Deus. E tinha gente de tudo quanto é jeito. Tinha gente do marketing digital, tinha advogado, tinha gente do mercado financeiro. Do mercado financeiro. Impressionante. Tinha gente de tudo quanto é jeito lá. E todos eles com os seus propósitos. Sabe? Eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. E conseguindo enxergar quem eles realmente eram. Porque eu viro e falo, você pode não saber qual é o seu propósito. Você pode não saber o que você tem que fazer. Mas o seu cérebro sabe. Se você souber colocar você nesse estado, a sua mente vai, ela acessa. Exato. Ô, Carol e Andréia, quais livros vocês indicam pra galera que tá assistindo a gente aqui a lerem e, sei lá, buscarem mais sobre esse assunto? Porque, assim, foram muitas informações. Eu acho que eles estão bugados, eu entendo vocês. Só que é algo que, é muito legal se depois desse podcast, uma pessoa vai lá e buscar mais saber sobre isso. Então, quais livros vocês indicam pra galera começar? Poder do Subconsciente. O Poder do Subconsciente, de Joseph Murphy, é um ótimo livro. Eu gosto de 2 livros muito fortes de estratégia, que parece que não tem a ver com o que eu falei, mas tem a ver com tudo que eu falei mais um pouco, que é A Arte da Guerra, do Sun Tzu, e Os 5 Anéis, do Musashi. Porque o que acontece? Não adianta você ter as ferramentas, você tem que entender por que você está usando aquilo. Exato. Os princípios. Os princípios. Então, esses livros de estratégia, eles fazem com que a sua mente pense de forma diferente. Então, no início parece chato, mas põe um audiobook e vai escutando. E a Esther Hicks também. PS será atendido da Esther Hicks. Pra mim, de Lei da Atração, é uma das autoras que consegue explicar de forma mais fácil. Teste e será atendido? Peça e será atendido. Peça e será atendido. Eu vou te mandar no WhatsApp. Manda, por favor. Inclusive, manda aquele outro lá também da capa amarela que eu falou no almoço, que eu não anotei. Vou te mandar foto. Agora eu lembrei de uma coisa. O professor Hélio Couto, ele tem os áudios. Ele já sabia disso então, ó. Há muito tempo. Não, mas olha só. Inclusive, no meu manual, eu cito Hélio Couto. Há muitas pessoas lá em... Olha, isso aí, eu acho que desde a década de 50 que vem sendo... Porque a ressonância, ela é um áudio que você tem que ouvir em volume 0. Por causa é porque é a frequência que tá trabalhando ali. E as aulas dele também são muito boas. São muito longas e às vezes parece difícil de entender, mas também são muito boas. E isso vem sendo falado. Luiz Reis, nossa, quanto tempo. Luiz Reis, eu li um livro da Luiz Reis. Quanto tempo. E tinha muita gente, só que isso se encaixava em autoajuda. Depois que começou a falar sobre desenvolvimento. Os nomes vão mudando, entende? Mas a coisa é mesma. No início do SPA, ou então no auge do SPA em 2000... Desculpa, foi mal. No início do SPA, no auge deles lá em 2000... Não se falava em ansiedade ou procrastinação. O nome era estresse. Estresse. Era o foco da época. Eu vi, você me mostrou lá as fotos do jornalzinho. Para a psicologia, ninguém nem usa esse termo. Pois é, mas era algo que já estava se falando há muito tempo. Teve um boom, depois teve uma parada e agora voltou. Entende? Porque quando se teve a hiperinflação no Brasil, as empresas não ganhavam dinheiro.
né? Então elas ganhavam mais dinheiro você aplicando o dinheiro do que as empresas. Quando teve no plano Collor que fechou tudo, quer dizer, congelou o dinheiro de todo mundo, as pessoas começaram a ter que voltar a fazer que as empresas funcionassem. E você tem em tempo recorde, você tem que funcionar o que já não estava funcionando. Começou a entrar um nível de estresse dos empresários, porque começou a exigir todo mundo uma alta performance e você tem que dar resultado, porque o dinheiro congelado você vai viver de quê? Então isso fez uma pressão muito forte e os empresários começaram a surtar, os funcionários também, porque era uma pressão muito grande de produtividade, que você, a partir daquele momento, você tinha que funcionar. E foi aí que comecei a trabalhar sobre isso, porque era a época que você via assim, um grande cara do mercado financeiro, de repente ele surtava, largava tudo, ia plantar laranja, ia, sabe, um pessoal do marketing muito forte, e daqui a pouco o cara estava vivendo em Mauá, sabe, num mundo totalmente diferente daquilo. Eu conheci vários dessa forma. E aí começou a muita coisa vir dessa área de estresse. Como gerenciar isso? Como se tratar? Praticamente foi essa época que eu comecei. Porque não tem como você ter uma alta performance se nível de você... desgaste Exato, desse com um tamanho. nível de desgaste desse tamanho. Não tem Você como. tem que saber você recuperar. Uma coisa que mamãe falava muito, que a gente começou a trabalhar, e por isso a gente trouxe esse conteúdo todo, é porque se você precisar de um especialista para tudo, você não anda mais. Você não faz mais nada. Você tem que saber fazer isso sozinho. Então você tem que ter mais informações para que você vá mexendo e você vá ajustando sozinho. E hoje o mundo anda numa outra velocidade. Então ele exige de você respostas mais rápidas. Com isso, você exige também do seu corpo, da tua mente, respostas mais rápidas. Você pensa, às vezes no Sabe? marketing, 2 pessoas ou uma pessoa é a empresa. Sim. Vocês conseguem hoje um resultado que muita gente não consegue durante uma vida. E que é muito difícil marketing. para muitas pessoas Da minha idade, acreditar que isso funciona. acreditarem nisso. Muita gente da minha idade acha que isso é uma fase e que é um castelo de cartas que vai cair a qualquer momento. Por outro lado, tem aluna sua lá de 80 anos Aham. que tá no digital, cara, Que e tá no criando digital, conteúdo e criando caramba. digital. Escreveu 2 livros ano passado para esse ano. Toda E desenrolada. na área digital, tá montando o curso dela digital, tá? Muito E bom. uma pessoa cheia de problema de saúde que conseguiu superar tudo isso e tá uma pessoa ótima, porque não tem tempo. A sua mentalidade é que vai ditar o estilo de vida que você vai viver. Entendeu? Não tem tempo, não tem problema. Essa pessoa mesmo, ela teve vários problemas sérios de saúde, inclusive teve ano passado. Mas no mesmo momento que ela teve um problema sério de saúde, ela escreveu 2 livros. Um deles já foi best-seller. Ah, gente, porque dar certo tem. é muito bom. Você começa Exatamente. a gostar da pressão quando você começa a ver os resultados. Eu acho que grande parte... Uma das coisas que eu gosto muito de ver é que o teu desenvolvimento financeiro, ele é um ótimo medidor para o teu desenvolvimento pessoal. Porque você quer ter autoconfiança? Comece a ganhar dinheiro. Você vai confiar em você, você vai confiar no que você traz pra mesa. Ou vai descobrir, né? Ou você vai descobrir e vai ter que aprender a fazer e aprender a confiar em Vai ter você. que confiar. Agora, não adianta você olhar na frente do espelho e você querer se contar um monte de coisa que você não tá vendo. É. A gente fala, se você quer gostar da sua imagem, não é você entrando num relacionamento e alguém dizendo que você é bonito e você não acredita. O que você tem que fazer? Você tem que olhar no espelho e gostar. Então, você vai fazer o que você tiver que fazer pra você estar desse jeito. Autoconfiança também vai pra parte financeira. Você quer ser uma pessoa de sucesso? Você quer se sentir uma pessoa importante? Você quer testar o teu valor? Então, comece a vender. E você vai saber o seu valor. E você vai começar a ver, eu tô me vendendo muito baixo. Vou mexer nisso daqui, vou melhorar isso daqui. Vou criar uma estratégia. E melhorar sempre, né? Eu acho que hoje em dia é uma grande oportunidade para todas as pessoas. Não fazer eu esperar nunca demais. vi um resultado em tempo recorde tão forte como eu vejo hoje em dia. Entendeu? A única coisa que está faltando é as pessoas se prepararem para os resultados que eles estão querendo. Faz sentido. Na minha época, a gente se preparava demais e não tinha essa agilidade. Muita gente morreu na praia. Muita gente morreu numa vida assim simples, com uma capacidade gigante. Porque nós investimos mais em capacidade do que em resultados.
Nós tínhamos resultados pessoais, mas nós não tínhamos resultados financeiros, talvez, sabe? E eu já ia mais na minha frente, porque eu ia muito rápido, então eu sempre busquei. Mas a gente não vê essa velocidade. Tanto que é difícil pessoas da minha idade acreditarem que garotos de 20 e poucos anos já sejam multimilionários. Eles não acreditam. Pode falar, não acreditam. Sabe? Eles acham que isso é uma coisa que vai explodir em qualquer momento, que isso foi uma sorte, foi uma onda, alguma coisa assim. Uma hora acaba. Então, essa velocidade que hoje eu vejo, que esse mundo de possibilidades que hoje eu vejo, que pessoas jovens que se dedicam, elas conseguem ter uma alta performance financeira, elas só precisam fazer um pouquinho... Eu preciso aprender com vocês. Vocês precisam aprender comigo. Uhum. Entende? Porque nós precisamos aprender a agilidade de vocês de fazerem as coisas acontecerem. Mas vocês precisam aprender também a sedimentar isso interiormente. Vocês precisam ter capacidade de ter isso mais estruturado. Porque vocês estão subindo rápido. Entende? E às vezes a mente de vocês não está acompanhando essa rapidez. E É igual você escalar um produto, né? Você tem que ter um produto que aguente investimento alto, não é não? Senão não adianta. Falei errado? Aí, ó. Certíssimo. Você acha que Aí, ó. Você acha que esse podcast serve? Eu aprendo aqui, cara. Gestão de tráfego. Mas entende? Vocês precisam ter essa estrutura. A fundação. Agora, a minha geração precisa aprender agilidade com vocês. Só que eles não acreditam, por isso que eles não aprendem. E você também começa a aprender a trabalhar com equipe. Por exemplo, quando eu comecei a trabalhar com o Ricardo, ele trazia várias visões, assim, da questão do tráfego que eu não tinha a menor ideia. Porque como o expert, você está concentrado em fazer a pessoa entender o produto. Mas você começa a aprender de escala. Você começa a aprender a como comunicar esse produto para uma grande quantidade de pessoas. Então, isso foi um processo muito interessante. A gente fez muitos ajustes em todo o processo. E a gente viu o quanto é importante ter as pessoas da equipe alinhadas. O quanto é importante ter todo mundo pensando com os mesmos objetivos dentro de uma estratégia de prosperidade. O Ricardo fez o manual. E fez também as outras partes que a gente vai encaixando. Por quê? Porque dessa forma, você consegue garantir que a mentalidade de todo mundo vai estar funcionando. Então, a gente consegue ver os resultados, a gente consegue ver o desenvolvimento disso. E uma das coisas que eu acho mais interessante do marketing digital, inclusive, foi o Ricardo que me apresentou a KiwiFi, é porque a KiwiFi, Ricardo. Ela tem muita essa questão da curiosidade. Vocês são interessados pelo mercado, vocês são interessados pelos produtores, e vocês trazem isso para a mesa. Então, meio que vocês conseguem acompanhar muito bem as tendências e conseguem trazer mais informações. O que realmente eu achei um diferencial muito grande. Porque é a alma do crescimento, é a curiosidade. Eu viro e falo para as pessoas que muita gente pergunta por causa dos cursos de relacionamento: ai, Carol, como é que é a frequência do amor? Curiosidade. Aí o pessoal, mas por quê? Porque quando você tá curioso, você quer aprender sem estresse. O seu cérebro aprende sem criar resistência. Quando você é apaixonado por alguém, você quer saber tudo sobre essa pessoa. Quando você deixa de gostar dessa pessoa, você não quer saber mais nada. Dela. Entendeu? Então, se você quer trabalhar essa frequência, se você quer crescer, é muito simples, tenha curiosidade. Trabalhe a sua curiosidade. Porque, por mais que a gente se apaixone por outra pessoa ou queira fazer alguma coisa, a nossa existência é sempre nossa responsabilidade. Os seus resultados, as suas experiências, a sua responsabilidade nunca vai ser de ninguém além de você. Então, se você quer trazer uma pessoa para sua vida, se você quer que as suas coisas deem certo, você tem que garantir que você vai ser curioso sobre todo o processo. Senão você vai largar de mão, com certeza. Nossa. Show, forte, hein? Olha, será que esse daqui vai entrar pro top... Top 5? Esse é um podcast que literalmente vai bugar Vai. a cabeça da galera. Que é o tipo de podcast que a gente gosta. Vai causar disrupções. Que vai ter muita pergunta. Vai ter. Vai ter muita pergunta, com certeza. Perdão. Não, eu ia perguntar se elas curtiram o papo, porque assim... Sim. Muito. Gostaram? Muito mesmo. Eu adorei essa experiência. Gostei dos detalhes. Achei muito legal. Todo mundo sempre, olha,
depois de tanto tempo, a gente descobre que a gente ganha sempre nos detalhes. Entendeu? Sim. É sempre o detalhe que faz a diferença. Eu achei, assim, muito legal. Sim. Legal. Tudo. Que bom que vocês se sentiram dessa forma. Porque Tudo mais nem pouco. terminamos. Não terminamos, mas temos mais coisas também. Nós costumamos... Perdão, continua. Finalizar o episódio Com... uma pergunta reflexiva. Então, já teve então agora, vamos imaginar que a gente vai fazer um anúncio, que o Ricardo entende bem. A gente vai fazer um anúncio, só que esse anúncio não vai sair só nas plataformas tradicionais que a galera do marketing digital usa. Tá. No Facebook, Google Ads. Ele vai sair em todos os canais de aquisição possíveis. Então vai sair em outdoor, em televisão, em rádio. E esse anúncio vai ter uma mensagem de cada um de vocês pra galera que tá começando hoje no marketing digital. Então, que mensagem vocês deixariam pra essa galera? Do marketing digital. Meu Deus, fazer isso para uma pessoa da minha idade, num mundo totalmente diferente. Cara, eu acho que vale a aposta pra viver uma vida extraordinária. E eu clicava no anúncio agora. Eu também acho. Eu acho que vale a aposta. Olha, eu sempre fiz muita coisa na minha vida. Sempre mudei muito. Você não tem ideia de quantas coisas eu já fiz. E graças a Deus fui bem sucedida em todas. Agora, viver o extraordinário é muito diferente. Extraordinário em tudo. Você vai ajudar as pessoas, você vai criar cada vez uma imagem melhor sobre você mesmo, você vai ser desafiado. Você crescer sem a pressão, e não é a pressão normal, mas a rotina é uma coisa que mata muita gente. Muitos sonhos. Aquela, sabe, muitos sonhos. E matar sonhos mata a gente também. Eu trato disso. Então, o que eu vi e que me desanimou foi isso. Eu falei, poxa, mas só vou ver problema na minha vida. Porque são muitas pessoas bem-sucedidas que mataram muitos sonhos. E você se sente um robô, você se sente um ciborgue. Quer dizer, chega uma hora que você está fazendo no automático e você já não sabe mais por que você está fazendo aquilo. E você também não larga porque é aquilo que te sustenta. Aquilo que te leva a ter alguns dados de prazer que você elege. Tem gente que é viagem, tem gente que são mansões, carros, não importa. Mas você vai fazendo isso. Mas você está no piloto automático. Eu vi uma frase do Elon Musk, numa recente entrevista dele, que ele virou e falou assim, as pessoas não sabem mais que eles viraram... Eles não sabem que já viraram ciborgue. Eu vi isso. Você viu isso? Sim. E isso mexeu comigo porque eu vi muita gente vivendo como ciborgues. Milionários, mas ciborgues. E isso faz uma falta muito grande, porque quando você chega lá na frente, você fala o seguinte, tá, tudo bem, mas e aí? É só isso? Será que eu perdi tempo? Será que eu perdi tempo? Então, eu já conheço pessoas assim, eu tratei de pessoas assim, e eu acho que vale a pena você buscar o extraordinário. Primeiro que ele existe, e não é difícil. A gente só tem que mudar as nossas resistências. Entendeu? Só isso. Eu costumo Eu dizer clicava nesse anúncio aí. eu costumo dizer que você não precisa acreditar 100%, você só precisa duvidar que vai dar errado. Só duvidar é pequeno. Você não precisa acreditar, só duvida que vai dar errado. E testa. Perfeito. Sabe? Eu acho que se eu pudesse ajudar, seria isso. Acho sempre que a pessoa precisa treinar. Não só treinar aquilo que vive, mas treinar nela também. Exato. Começa pela mentalidade que as suas ações vão seguir. Vão. Show. E é uma questão de fazer um pouquinho a cada dia. O problema é que a gente, às Pra vezes... você não ter que fazer um pocão num dia só. Nossa, um dia só. Nessa brincadeira aqui já foram 4 anúncios. Eu vi 4 criativos. Eu vi. Comenta aqui embaixo, você viu aqui. Ó, é isso. Porque é isso. Se você não fizer um pouquinho a cada dia, essa é a meta do chinês. Ele faz sempre um pouquinho. E ele nunca precisa fazer grandes ações. Porque as coisas são consequências. O problema é que às vezes a gente quer fazer uma coisa mirabolante, mega, e você desiste antes mesmo, porque você vai bater na resistência. Então faz sempre. Se você fizer sempre, você vai atingir o que você quer. Show. Perfeito. E aí, Carol? Curtiu ou não curtiu? Eu curti demais, né? Eu aprendi aqui que pra eu mudar o meu
a minha vida, eu primeiro preciso começar pelo meu ambiente, depois pela minha mentalidade e depois colocar em ações. Perfeito. É isso aí. E não acabamos. Porque temos presentes. Temos presentes pra você. Presentes. Mais uns mimos. Os mimosinhos daqui. Eles Somos detalhistas. Eles são detalhistas. Sim. Pra agradecer a presença de vocês aqui no podcast. E parabenizar também por 1 milhão, porque quem não sabe, a Carol tá aqui pelo prêmio de 1 milhão da Curify. Daqui a pouco vai pra Dubai, pelo prêmio de 10. Não é? Certeza. Até porque a gente tá botando mais produtos. Exatamente. Acabou que depois dos manuais, o pessoal pediu muito um produto mais completo de mentalidade. Aí... Olha, pessoal, fica aqui um presentinho pra agradecer a presença de vocês, com mais uns mimos. Foi incrível esse bate-papo. Sensacional! Sensacional, gente. Adorei, gente. Essa é a reação que a gente queria. Muito obrigada. Sensacional. Cara, esse foi um bate-papo incrível. Um bate-papo super diferente, fora do padrão. E a gente tá entregando esses presentes pra agradecer pela presença de vocês, né? Então, muito obrigado por estarem aqui com a gente hoje. Diz pra galera que quer encontrar vocês nas redes sociais, como é que elas encontram @, ou em quais redes sociais são, que vai aparecer aqui embaixo na A tela. gente divide o Instagram. Olha só, é isso que eu digo. O Não resultado tem um deve... Instagram, olha Mama só- Cracker. não. Não, ela não quer ser encontrada, ela é encontrada dentro do Cracking Music. Isso tem até uma cliente, tem até uma seguidora dela, uma aluna dela, que ela fala muito, que como que a gente quebra todas as regras. A gente quebra todas as Eu regras. não tenho Instagram, eu não tenho rede social. Vocês dividem o mesmo perfil. A gente é a mesma consciência, só que uma Legal. chegou antes. E como outra é que- chegou depois. Nossa, mas de fato, né? Literalmente. Literalmente. Nossa, que legal, cara. Mas qual é esse Mas eu não perfil? digo que dá certo. Não, dá muito certo. Porque como é que você pode imaginar uma pessoa que cresceu sem a rede social? É o The Cracking Music. The Crack Music. Vai aparecer aí Vai embaixo. Sim, aparecer sim, aí na tela pra Vai. vocês. E eles sempre me acham lá, porque começa, Mama Crack, Mama Sempre, Crack. Mama Cracking faz live, Eu Mama vi Cracking mesmo uma live lá no responde perfil. stories. Perfil. Ela fica lá, ela tem live sozinha. Eu vi mesmo lá uma Entendeu? live. Brigo com as pessoas. Briga com as pessoas. Isso sempre acontece. Não, mas eu não posso ter rede social. Pitty não usa a minha, ela já usava antes dela aparecer. Ela ficava usando, ela via tudo que todo mundo postava, só que pela minha. Eu já disse, biólogo dá aula faz pesquisa. Agora você faz os dois. Eu faço os dois. Que legal, legal demais, cara. E pra quem ficou aqui até o final nesse episódio, tem que fazer o quê, Marcelo? Primeiro, dá um like, se você ainda não deixou um like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho pra receber a notificação sempre que sair um podcast novo. E deixa aqui nos comentários o que é que você aprendeu com as Krakens. E nos vemos onde, Carol? No próximo KiwiCast. Valeu.